Oiê, chegamos! Sejam muito bem-vindos. Semana começando e vai ser um prazer ter a sua companhia. Eu sou Vivi Costa e eu te convido a partir de agora a acompanhar comigo o que está acontecendo aí na sua região, no DF, no entorno. Vamos começar? A gente faz aquele giro com os nossos repórteres, trazendo alguns dos destaques dessa edição. Assédio durante uma entrega de móveis em Sobradinho. Um marceneiro é investigado por importunar sexualmente uma cliente. Kátia Gomes. Pois é, Viviane, isso tudo aconteceu dentro da casa dessa mulher. O homem começou a elogiar a roupa dela, dizer que ela estava cheirosa e ainda perguntou se essa mulher estava sem calcinha. Daqui a pouquinho eu volto com todos os detalhes. Meu Deus, até onde vai, né? Que desrespeito. Obrigada, Kátia, até já. Em Lusiânia, uma família ia comprar pão quando foi atropelada por um motorista embriagado. 2 crianças da mesma família ficaram feridas. Maicon Leão. Pois é, Vivi, 4 pessoas dessa mesma família, 2 crianças, uma delas de 4 meses de idade, um menino de 6 anos, chegou a ser arremessado, ele está internado em estado grave na UTI em observação. O detalhe dessa ocorrência, Vivi, é o motorista sem carteira e o teste do bafômetro apontou que ele tinha bebido. A gente traz mais detalhes desse caso daqui a pouquinho. Tudo errado, né, Maicon? Até já. Já na colônia agrícola Samambaia, um motorista com sinais de embriaguez atropelou uma pessoa e fugiu sem prestar socorro. Vanessa Vitória. Antes de atropelar o pedestre, ele bateu em um carro que acertou uma moto, que derrubou um capacete em um motoqueiro. E aí depois ele decidiu fugir, foi aí que pegou o pedestre. E na outra fuga, depois de tudo isso, ainda foi pela contramão. Daqui a pouquinho a gente atualiza os detalhes desse caso e como é que tá o pedestre que acabou atropelado. Um absurdo, né, Vivi? Até já. E todas essas ocorrências, que são um mau exemplo para um trânsito cidadão, estão justamente na edição de hoje, que é celebrado o Dia Nacional do Trânsito. Agora, felizmente, não temos só coisas ruins para falar sobre esse assunto, viu? Uma minicidade mantida pelo Departamento de Estradas e Rodagem ensina as crianças a respeitarem as leis de trânsito desde cedo, é o que a gente precisa, né? O BR criou essa minicidade. Os alunos são ensinados sobre respeito e segurança no trânsito. Por aqui tem ruas, passarelas, faixas de pedestres, semáforos e muitas atividades para os pequenos. Os futuros motoristas aprendem tudo na prática. Legal, né? Participe do jornal mandando a sua mensagem pelo nosso WhatsApp, que já está aqui para você no telão, olha. É o 996232421. E pelo nosso Instagram, a gente também pode se conectar. Para quem gosta aí de redes sociais, é o @SBT Brasília. Você pode seguir a gente, já começa a enviar a sua mensagem com sugestões de reportagem, comenta as notícias que trazemos ao longo da nossa edição, eu leio aqui durante o jornal, manda aquela foto assistindo também aqui o SBT Brasília Primeira Edição. É aquele momento que a gente gosta, né, de se sentir mais próximo um do outro. Conta onde você mora, o seu nome, eu quero estar cada vez mais perto de você, a sua voz é importante para mim. Tem muita notícia para você acompanhar a partir de agora. Hoje é segunda-feira, 25 de setembro. Vamos juntos? Já estamos no ar. Bom, e olha só essa situação, hein? Uma moradora de Sobradinho acusa de assédio um marceneiro que fez um serviço na casa dela. Ela não se identificou, mas disse que esse homem chegou a perguntar sobre as peças íntimas que ela usava. A polícia investiga esse caso como importunação sexual. Vamos ver na reportagem. A vítima é uma mulher de 35 anos que não quis se identificar. O caso aconteceu na residência onde ela vive, em Sobradinho. A vítima contratou os serviços de uma montadora de móveis para transportar uma televisão. Quando o funcionário chegou ao local e os assédios começaram, o homem elogiou o vestido dela e depois a sua cor de pele. Em determinado momento, ele começou a falar que eu estava cheirosa, começou a falar do meu vestido, que o meu vestido era muito bonito. E eu desconversando, assim, sabe? Falando que eu era uma morena da cor do pecado. E eu sempre desconversando. Ele terminou de fazer o serviço, pediu um copo de água. E aí ficou falando que ele gostava muito de conversar comigo, que ele gostava muito de prestar serviço comigo. Mas assim, eu nunca tive nenhum tipo de libertinagem com ele, nenhum tipo de intimidade, nada fora de trabalho, sabe?
sempre contratei somente os serviços dele. A mulher relatou ainda que o funcionário da montadora pediu um copo de água e se aproximou, chegando a perguntar se ela estava sem peças de roupa íntima. Fui lá pegar um copo de água, quando eu vi ele estava atrás de mim na cozinha. Ele falou assim, deixa eu cheirar seu pescoço. Deixa eu cheirar seu pescoço. Eu falei, você tá ficando doido? Você sai de perto de mim agora. Sai de perto de mim agora. Agora. E aí ele foi, tomou o copo de água. Eu fiquei assim muito nervosa, fiquei com medo, assustada, até porque é bem grande, sabe? Eu sou alta, mas eu sou bem menor que ele. E aí ele foi e ficou falando, mas o que tem? Só um cheiro, você tá sem calcinha. Fala pra mim se você tá sem calcinha. Ele viu que eu fiquei nervosa, sabe? Eu sentei na cadeira da sala. Aí ele veio, pediu desculpa, falou que não queria que eu não contratasse mais o serviço dele e tal. Eu falei, não, tá bom. Depois do ocorrido, uma conversa no WhatsApp entre a vítima e o montador aponta que a moça diz que o serviço orçado em R$40 deveria ter sido gratuito devido ao assédio. O suspeito envia o comprovante da devolução do pagamento. A vítima questiona: o que te levou a crer que poderia me assediar dentro da minha própria casa? E o homem pede desculpas. A mulher registrou o caso na delegacia virtual e a Polícia Civil investiga a ocorrência. Em casos de assédio, a população pode realizar denúncias por meio do 197, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil. Essa situação é tão absurda porque a gente se coloca no lugar dessa mulher, né? Quantas vezes a gente precisa chamar alguém para fazer algum ajuste, arrumar alguma coisa em casa, não dá nem para imaginar uma conversa dessa. Vamos continuar aqui esse assunto com a Kátia Gomes, que está agora nesse momento com o delegado responsável por esse caso, que está investigando essa importunação sexual, né, Kátia? Sim, Viviane, agora a polícia vai investigar essa importunação sexual, como nós vimos na reportagem, uma situação completamente absurda. O homem que já era conhecido dessa mulher foi fazer um serviço e fez vários elogios, vários comentários ali invasivos, perguntou inclusive se ela estava sem calcinha, pediu para cheirar o pescoço dessa mulher, puxou o vestido dela, ainda colocou a mão no ombro dela, né? Uma situação assim absurda. E nós temos inclusive dados aqui, Viviane, de janeiro a junho foram registrados aqui no DF 356 casos de importunação sexual. Com relação ao mesmo período do ano passado, foram 283 casos, ou seja, teve um aumento, né, do ano passado para este ano. Já que em Sobradinho foram 5 casos de janeiro a junho de 2023. Mas para falar sobre esse caso específico que nós mostramos agora na reportagem, eu vou conversar com o delegado Hudson Maldonado. Delegado, que situação constrangedora. A mulher já conhecia ele, já tinha o costume de contratá-lo e ele se sentiu ali no direito de assediá-la. E é, sim, um caso de assédio. Bom dia, Kátia. Bom dia, Viviane. Sem dúvida, de início se nota um fato totalmente antiprofissional da parte desse homem e ainda algo que pode configurar, sim, um crime de importunação, considerando ainda que ele tocou a mulher. Então, um crime grave que tem uma pena prevista de 1 a 5 anos de reclusão. A delegacia está apurando o caso, já foi feito contato com esse autor, ele não possui passagens pela polícia, ele se dispôs ele virá à delegacia para prestar suas informações, mas realmente um fato lamentável que pode sim configurar um crime grave. Delegado, essa atitude dela de cobrar de volta o dinheiro pelo serviço, qual que é a sua avaliação em relação a isso? Porque ela, claro, ela se sentiu ofendida, então ela achou que não deveria pagar pelo serviço. A orientação que nós podemos passar é de que não seja feito nenhum outro contato com o agressor, com o autor do fato, caso ocorra algo dessa natureza. Tendo ocorrido algo dessa forma, procure de imediato a delegacia mais próxima para que a mulher receba as devidas orientações e o responsável, o autor, seja devidamente punido. Mas não se recomenda nenhum contato posterior, até para que a situação não evolua e possa surgir mais traumas para essa mulher, para a vítima. Falou que ele não tem passagem, né? Então não tem nenhum registro nem de importunação sexual, nem de outros crimes. Não possui passagens, mas infelizmente cometeu esse ato, como dissemos, totalmente antiprofissional e que pode aí configurar um crime de importunação sexual que poderá lhe render aí de 1 a 5 anos de reclusão.
Agora, delegado, é importante a gente até esclarecer qual que é o limite. A pessoa pode elogiar a outra, mas tem sim um limite quando nessa situação ele já ultrapassou. Há uma linha muito tênue, muito fina, entre aquilo que poderia ser chamado de cantada e um assédio, uma importunação. Um elogio, uma aproximação realizada num bar, numa boate, é uma coisa. Mas ele estava dentro da residência dessa mulher, que é vulnerável, que mora sozinha, e ali ele começou a proferir cantadas, palavras indesejadas, palavras assim ofensivas, chegando ao cúmulo de tocar na mulher, perguntar se ela estava sem as vestes íntimas. Então aí sim, realmente foi algo muito diferente do que seria uma aproximação em um local público, numa boate, por exemplo. Ela estava dentro da sua residência, então teve a sua intimidade violada e aí sendo vítima de um assédio, podendo chegar realmente ao crime de importunação. Ele então ainda não prestou depoimento? Não prestou depoimento, mas já quis adiantar por telefone não ter cometido tal tipo de ato, mas será ouvido pela 13ª DP com urgência para que tudo seja esclarecido e encaminhado ao judiciário. Delegado, os dados revelam que até junho deste ano foram 5 casos de importunação sexual aqui em Sobradinho. Eu não sei se foi na delegacia do senhor, mas o senhor percebe que tem aumentado do ano passado para cá ou não? Porque, no geral, o DF teve um aumento. O aumento se deve muito ao encorajamento das mulheres para que façam as denúncias, para que deixe de ser visto como algo normal esse tipo de importunação. Isso é importante para que a mulher tenha o seu devido respeito observado. Então o aumento se deve muito a esse fato. Não um aumento dizendo no próprio assédio, na própria importunação, mas um aumento de atitude por parte das mulheres, no sentido de que esses homens que molestam, que afrontam, que assediam, sejam colocados no seu devido lugar. Agora nós temos inclusive dados interessantes, delegado. É importante a gente ressaltar aqui, das 356 ocorrências de importunação sexual que foram registradas de janeiro a junho, 64% dos autores foram identificados. Então, a polícia tem trabalhado para essa identificação. Os locais específicos que acontecem esses assédios, 24,7% dentro das residências. No interior de estabelecimento comercial, bar 49%, mercado 21%, shopping 30%. Dentro do transporte público, ônibus 66%, veículo de aplicativo 10%, metrô 17%, avião 2% e transporte irregular 4%. Órgãos públicos, e no interior de órgãos públicos, 4 ocorrências em escolas. Agora vamos falar sobre essa questão de 24,7% acontecer dentro da residência. Tem um perfil? Seria quem? Um tio, um padrasto? Infelizmente, esse tipo de assédio ocorre principalmente por familiares, pessoas próximas da família, embora não sejam parentes ali de primeiro grau, ou segundo, e também por alguns prestadores, maus prestadores de serviço. Então é importante que as denúncias sejam feitas para que a polícia faça uma análise bem aprofundada e veja se esse homem que assediou, que importunou hoje, ele também não praticou essa conduta de forma reiterada no passado, para que ele responda por todos os crimes que possa ter cometido. Agora o que chama a atenção também é dentro do ônibus, 66% de transporte público, 66% dos assédios acontecem dentro de ônibus. Também é algo que deve ser combatido de forma contumaz. A mulher, ao notar que está sendo assediada ou importunada, literalmente gritar, mostrando que aquele homem está ali cometendo algum ato indesejado. Infelizmente, pessoas muitas vezes com um perfil de psicopata, pessoas que têm algum, não distúrbio que lhes tire a capacidade de compreensão das coisas, mas alguém que tem realmente algum transtorno de cunho sexual, essa pessoa tem que ser punida e tem que ser punida de forma exemplar para que não venha a cometer com outras mulheres. Bom, eu acho que essa denúncia, a pessoa ela pode ali entender como assédio a partir do momento que ela se sentir incomodada, né? Quando ela perceber que algo está errado, olha, não gostei, eu acho que ele foi um pouco para frente, ela deve fazer a denúncia. Qualquer tipo de incômodo. Esse incômodo ele pode ser de uma simples cantada até mesmo um
ato de cunho mais sexual. Lembrando que uma cantada também deve ser entendido como algo realmente assintoso, porque às vezes o homem pode estar realmente querendo proferir um mero gracejo, algo nesse sentido, principalmente quando ele já tem uma aproximação da mulher. Mas algo totalmente indesejado, desde a cantada até algo de cunho sexual, deve ser denunciado. Procurar a delegacia mais próxima ou ligar no 197. Tá certo, delegado. Muito obrigado pelas suas informações. Vivi? O delegado até trouxe essa informação de que é muito tênue essa linha de um elogio, uma cantada para um assédio sexual. E o que vale ali como prova para que esse homem realmente seja punido? Porque ele também pode alegar justamente que estava só elogiando essa mulher, sendo que, na verdade, para ela, isso já passou do limite há muito tempo, né? Por exemplo, agora a gente tem nesse caso aí uma troca de mensagens, mas quando é algo que não tem ali como provar, como que a gente pode fazer para poder denunciar e realmente essa pessoa ser punida? Delegado, a Viviane perguntou como a mulher pode provar. Nesse caso, tem ali a troca de mensagens, ele pedindo desculpas e confessando. Mas existe uma forma de provar ou só a palavra da mulher basta nesse tipo de situação? Realmente a palavra da mulher tem muita força, porque se nós observarmos que o fato por vezes é cometido dentro de uma residência, entre 4 paredes e um cômodo fechado, fica difícil nós queremos que toda a casa tenha câmeras em todos os recintos. Então a palavra da mulher tem muita força. Depois da palavra da mulher, nós vamos realmente tentar provar que aquele homem esteve naquele local, aí sim, por meio de câmeras de um condomínio, testemunhas que tenham visto ele entrar ou sair, ou mesmo após o assédio, um grito que a mulher tenha dado, um pedido de socorro. Mas de fato a palavra da mulher tem muita força, porque assim deve ser. Senão a mulher ficaria muito exposta, muito vulnerável e os malfeitores aí não seriam jamais punidos. Exatamente, porque nesse caso ela trocou mensagens, mas nem sempre tem uma prova. Então, nesse tipo de situação, né, Viviane, a palavra da vítima tem grande força e basta também para a polícia começar a investigação, né? Agora o delegado vai ouvir esse homem e saber da versão dele, né, o que de fato aconteceu e por que ele decidiu ter essa atitude, já que inclusive tem a mensagem que ele afirma, que ele pede desculpas ali, então ele confirma que houve um assédio. Exatamente, importante ele ter reforçado essa questão, até para que as mulheres elas se sintam encorajadas, porque muitas vezes ela acha que não vai ser levada a sério, mas não, ouviram o delegado aí, né? Mulheres e homens, que a palavra da mulher já serve sim aí como ponto de investigação. Obrigada, viu, Kátia? Até já. Agora um caso de atropelamento que mais uma vez envolve um motorista bêbado do outro lado do volante. Na região ali da colônia agrícola Samambaia, um homem atropelou um pedestre e depois ele fugiu sem prestar socorro. A gente tem os detalhes dessa ocorrência para entender melhor como é que foi. Olha só as imagens aí na tela para você. Esse homem ainda tenta levantar depois de ser atropelado, mas depois ele deita novamente no chão, fica ali, né, se contorcendo. E esse carro chega ali a quase atropelar uma outra pessoa porque ele perdeu o controle. Vamos entender melhor com a Vanessa Vitória. Vanessa, boa tarde para você, bem-vinda. Conta pra gente aí exatamente como foi que aconteceu. Eu trouxe ali um pouquinho, né, dos detalhes da imagem, mas você tem aí já os pormenores dessa situação. Oi, Vivi, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Graças a Deus, o pior não aconteceu. Prejuízo material aí, né? Claro que esse pedestre tá com uma dorzinha ali, outra a colar, porque ele foi levado para o hospital de Taguatinga, tinha uma suspeita de fratura na perna, que depois foi descartada, mas é claro que as dores, né, do impacto, porque esse homem pega ele em cheio, ele tem muita sorte. Como você falou, ele tenta se levantar, ele até sai do meio da rua, mas ele acaba deitando ali no comecinho da calçada. Mas antes dessa cena do atropelamento, esse homem vem com o carro dele, ele entra numa borracharia e ele bate num carro, um Gol que bate numa moto, essa moto tá com capacete, o capacete dela sai rolando e quase acerta um motoqueiro que está ali perto de uma outra moto e fica sem entender nada do que está acontecendo. Então esse condutor aí, ele tem quase 70 anos de idade, Vivi. Não é aí uma pessoa que é para aquelas que a gente confia e fala assim, nossa, tem muita sabedoria, vou conversar com essa pessoa porque ela já viveu muito mais do que eu e ela vai ter muito ensinamento para mim. Nesse caso não foi bem assim. E quem vai conversar um pouquinho sobre essa ocorrência vai ser justamente o Tenente Carlos, porque a viatura dele, se não me engano, foi até a primeira que chegou lá, né, Tenente? Boa tarde.
Exatamente, boa tarde a todos. O fato aconteceu na colônia agrícola Samambaia, ali próximo ao balão do DF Plaza, em frente à Academia Omni, na quarta-feira da semana passada, ali no período da tarde. Então esse motorista totalmente embriagado, né, colidiu ali com os veículos, causando o crime de dano. Posteriormente atropela esse cidadão, né, que bate no para-brisa do veículo e depois cai. E aí esse senhor empreende a fuga pela contramão ainda, sendo abordado ali um motoboy que estava no local, que inclusive saiu no vídeo. Ele faz o acompanhamento desse veículo, as nossas equipes são informadas da situação. Eu estava passando ali pela rua e rapidamente cheguei no local e a gente conseguiu deter esse senhor com mais de 69 anos de idade, aí, praticando esse tipo de crime no trânsito. Encontraram, inclusive, garrafa de bebida no carro dele. Exatamente, aí encontramos bebida alcoólica. O veículo, por conta da batida, foi preciso acionar um guincho, porque não conseguia sair do local. E esse homem foi detido aí pelos crimes de dano, lesão corporal, por ter abandonado o local sem prestar o socorro e pela embriaguez no volante. Tenente, não sei se dá para dizer que, de certa forma, o pedestre acabou tendo um pouco de sorte dele ter batido antes naquele carro que bateu na moto. Eu não sei se ele perde velocidade ali, porque quando ele chega no pedestre e o pedestre bate no para-brisa e é arremessado, eu não sei, assim, tecnicamente falando, né, uma perícia, digamos assim, uma análise, ele poderia ter feito pior se ele não bate antes no carro e chega no pedestre. Ah, com certeza. A batida antes ali evitou um mal maior, que reduziu bastante a velocidade do veículo. Se ele batesse direto na vítima ali, ela tinha sofrido uma lesão muito grave. E aí, ele foi conduzido para a delegacia de polícia, 8ª delegacia, lá em Vicente Pires. Ele ficou preso, o carro dele, como é que ficou essa situação? Ele ficou preso e aí foi solto no outro dia na audiência de custódia. E o carro dele, a documentação, como é que estava? CNH dele, a documentação do veículo? O carro ficou na delegacia até para ser feita uma perícia, porque ele abandonou o local, então não foi feita a perícia no local. Então o carro foi deixado lá na delegacia e por conta do licenciamento, posteriormente sendo levado aí ao departamento do DECRAN, né? Olha só, Vivi, então aí uma pessoa bem vivida, digamos assim, né? Estava pelas ruas à tarde, né? Acho que 4 e pouca da tarde ali, pela colônia agrícola Samambaia, como o tenente situou todo mundo, fica mais ali perto de Águas Claras, próximo da EPTG, ali do balão da Unieuro, descendo aquela rua. E aí acabou fazendo isso e, graças a Deus, acho que um livramento desse pedestre, ele antes bateu no carro e deu uma reduzida na velocidade, porque sabe lá como é que ele ia pegar esse homem se ele tivesse ido de uma vez. Não, e você sabe que eu fiquei chocada, porque quando eu vi a cena, eu achei que primeiro ele tivesse atropelado aquele homem e aí tivesse perdido o controle e tivesse batido depois aí nessa loja, nessa moto. Mas não, então assim, ele veio ali parecendo que estava dando um cavalinho de pau e de repente bateu e aí sim ele estava fugindo, depois atropelou esse pedestre e fugiu novamente. E o pior de tudo, que na audiência de custódia foi solto. Quer dizer, fica mesmo essa sensação de impunidade, né? Que a pessoa pode beber e dirigir. E não, a gente está vendo aí que o caso poderia ter sido muito mais grave, né? Exatamente. Vou deixar até o tenente concluir, Vivi, com você. Infelizmente, né? Foi solto na audiência de custódia, nós fizemos nosso trabalho. Mas fica a lição, né? De que nós estamos aí trabalhando, sempre atentos. E foi preso em flagrante esse indivíduo. E até, Vivi, quando a gente sempre comenta aqui, né, a pessoa bebe e assume o volante aí, ela assume esse risco mesmo de matar. E eu acho que sorte a dele até, digamos, que não fez o pior com o pedestre, porque ele vai na borracharia antes, ele já vem muito descoordenado antes, e aí exatamente, ele dá uma pausada lá na borracharia, porque ele pega aquele primeiro carro que acerta na moto, que cai aquele capacete, que vai pra cima daquele motoqueiro, que inclusive esse motoqueiro foi fundamental, Vivi, porque foi ele que seguiu esse motorista e conseguiu parar esse carro, mais ou menos o quê? Uns 500 metros dali, quanto tempo assim, mais ou menos, tenente? Até a polícia chegar. Exatamente, em torno de 500 metros ali depois, no início da Avenida Misericórdia. Esse motoboy foi muito solícito. Inclusive, ele constou como testemunha na ocorrência, ele compareceu depois na delegacia, então ele ajudou demais a vítima e uma excelente atitude.
Tá vendo, Vivi? Se ele não para, aí ia ter que procurar por placa, descobrir quem foi esse homem, enfim, ia ter toda uma logística que é claro que ia acontecer, a polícia ia fazer esse trabalho de inteligência, mas evitou isso, evitou que ele continuasse, porque, como o tenente falou, ele sai na contramão, depois de tudo que ele fez, ele sai na contramão. E outro detalhe, o carro dele teve que ser guinchado, não tinha nem como andar com o carro. E mesmo assim ele saiu loucamente, né? Sabe lá o que ele ia fazer se ele não tivesse sido parado, né? Vai saber o que esse homem iria fazer ainda, né? Poderia atropelar outras pessoas, causar um mal maior, mas felizmente aí graças à ação desse motoboy, essa prontação que ele acompanhou o veículo, a polícia militar foi acionada e nós conseguimos aí prender em flagrante logo depois do acidente. Bom, vocês chegaram rápido também, porque uma vez que esse motoqueiro, motoboy, né, vai, Vivi, até pra gente concluir, vai que esse motoboy chega e esse homem tá armado ou ele embriagado, também era um risco. Ele colocou a vida dele em risco, querendo ou não, né? Sem dúvida colocou, com certeza, né? Ele foi bastante corajoso, né? A gente não sabe o que um homem bêbado, né, capaz de um acidente desse poderia fazer. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Ô, tenente, só pra gente concluir aqui, as pessoas não ficarem achando, né, que podem sair bebendo e fazer o que querem aí no volante, porque depois vão ser soltas, mas nesse caso, ele vai responder um processo, ele perde a carteira, só traz esses detalhes pra gente aqui fechar esse caso, por favor. Exatamente, é porque as pessoas têm impressão sempre na questão da impunidade, ele foi preso e ele foi solto, mas é porque a pessoa responde o crime em liberdade, essa é a regra. Até então tem que rolar todo um processo, vão ser colhidas as provas, então assim, imediatamente ele já perde o direito de dirigir, né? O veículo ele é confiscado, vai pro pátio do Detran, ele paga uma multa super alta, né? E ele vai responder por esse crime e vai ser punido lá na frente, né? Vai esperar correr um processo. Então a regra é responder em liberdade. É isso, só para deixar claro, obrigada, viu, tenente, para a gente não ficar achando, né, as pessoas acharem que podem fazer o que querem, porque realmente vai rolar todo um processo e uma dor de cabeça também. Agora eu vou aproveitar, Vivi, que eu queria aqui mudar de assunto, né, mas ainda aqui com o tenente, porque a gente vai falar aqui com o nosso entrevistado sobre um outro caso, né? Que é o seguinte, um crime super comum que está cada vez, né, sendo mais denunciado, graças a Deus, que é a importunação sexual. A gente até trouxe aqui, a gente abriu o jornal com essa história de um marceneiro que na casa, né, da cliente acabou ali cometendo um assédio também durante o serviço. E a gente, só para vocês terem uma ideia aí, viu? Esse ano foram 356 casos registrados de importunação sexual. São 73 casos a mais que no mesmo período de 2022. Quer dizer, as mulheres estão com coragem de ir lá e realmente denunciar. E aí tem um caso específico para você comentar com a gente, que aconteceu em um bar de Águas Claras. Um homem, gente, foi preso pela polícia militar depois de passar a mão numa mulher. Como é que foi esse caso? Conta pra gente, Vivê. Pois é, Vivi, muito triste isso, né? Mas olha só, inclusive a Kátia, pegando o gancho do que a Kátia trouxe pra gente no comecinho do jornal, ela mostrou ali uma importunação sexual dentro de uma casa, dentro da residência. E aí, até pegando o gancho do levantamento que você traz da Secretaria de Segurança Pública com relação a esses casos e o aumento, né? Esses dados são de janeiro até junho. Inclusive, foi até o tenente que me ajudou aqui, a gente estava fazendo um cálculo matemático pra gente poder entender bem direitinho como é que funciona aqui, porque eles fizeram uma proporção dentro de proporção. E aí a gente estava percebendo aqui, ó, que a maioria dos casos acaba acontecendo no transporte público, tá? Então são 36,8% dos casos de importunação registrados, esses de janeiro a junho, dentro do transporte público. E aí o segundo lugar fica, como a Kátia Gomes trouxe, 24,7% dentro das casas. E aí a gente tem 14% acontecendo em vias públicas, que a gente tem noticiado aqui também, infelizmente. Teve um caso recente, inclusive aqui no Parque de Águas Claras. Teve também outros casos que a pessoa está passando de bicicleta e toca na mulher. E aí, dentro desse parâmetro, a gente tem os estabelecimentos comerciais. Eles ficam com a metade aí, considerando os 14% das vias públicas. E aí vai para o interior dos estabelecimentos. E aí, quando a gente tem dentro desse universo de 7,6% nos estabelecimentos, os bares acabam sendo os campeões. E aí vem com 49% dos registros dentro dos estabelecimentos comerciais. E foi o que aconteceu em Águas Claras com essa moça. Dentro de um estabelecimento comercial, ela foi tocada, ela foi apalpada aqui no bumbum,
né, por um homem que estava no mesmo bar que ela. Vivi, só para você entender, a gente está no 27º Batalhão aqui, a gente está bem pertinho desse bar, inclusive. É itinerante, daqueles que monta, fica uma temporada e depois desmonta. Por isso não tem câmera lá. E é sobre essa logística, essa dinâmica toda que o tenente vai falar, porque ele também tem os detalhes dessa ocorrência. Tenente, a gente tem aí a palavra dela, inclusive o pessoal do estabelecimento que testemunhou ali, diz que separou os dois, colocou ele na mesa lá que ele estava e ela na mesa dela. Mas a gente tem ela dizendo que realmente aconteceu isso e ele negando. Como é que fica essa situação? Esse caso aconteceu aí no sábado, né, por volta de 9h30 da noite. E aí esse homem, passando perto dessa moça, ele passou a mão na bunda dela e puxou ela para perto dele, né, com a mão na cintura. No caso, não foi só ela que testemunhou, tem um casal de amigos dela também que serviram como testemunhas, então é uma prova a mais. Aí fica uma prova mais robusta, né, não é só a palavra de um contra o outro, tem esse casal de amigos dela que estava junto e viu tudo também, e aí relatou tudo na delegacia. E aí, depois do que aconteceu a situação, ela relatou ali para a segurança do evento, a PM foi acionada, chegamos rapidamente, fica aqui do lado do batalhão. E aí, chegando lá, eles foram separados, né, como você disse, em mesas ali para evitar discussão. Os amigos dele ficaram do lado dele, dizendo que ela estava inventando, que ela era maluca, que era coisa da cabeça dela. E aí ficou esse disse, não me disse. E aí a polícia militar levou para a delegacia, né, para que as pessoas ali dessem seu relato ao delegado e ali esclarecesse todo o fato, né? E ele, eu até fiquei curiosa sobre os antecedentes dele, tem ficha, né, ele? Tem ficha na polícia, ocorrência em 2018, numa blitz da Polícia Militar, ele se evadiu, tentou fugir, ele inclusive, uma blitz álcool zero, e aí foi encontrado 46 pílulas de êxtase no veículo, haxixe, e aí também, né, se evadir ali da blitz, então constou tudo isso ali, já tem na ficha dele. É coisa pra caramba, inclusive o delegado que estava com a Kátia Gomes, quem está acompanhando a gente desde o comecinho, falou aí sobre o crime de importunação sexual, que tem pena de 1 a 5 anos, né, tenente? E se aplica também nesse caso aí? Com certeza, né, é um ato libidinoso ali para satisfazer a lascívia do autor, então com certeza configura nesse crime. E acredito que com essas testemunhas, como tem um casal de amigos, a segurança, todo mundo ali. Inclusive o autor foi solto hoje, né? Ele ficou preso aí foi preso sábado à noite, ficou domingo preso e foi solto hoje na audiência de custódia. Mas como a gente disse, eu sei que o pessoal tem aquela impressão, foi solto, sempre que a pessoa foi solta e tem a impunidade, mas é a regra da legislação, a pessoa vai responder em liberdade, né? Ela também tem os direitos dela de provar o contrário, de trazer provas, mas ele com certeza vai responder por esse crime e está com a ficha suja aí com mais um crime agora. Pois é, Vivi, olha só, inclusive a gente tem um áudio dessa moça, né, que estava envolvida nesse caso, que o homem acertou a mão nela ali no bumbum, e a gente vai escutar agora o que ela disse, até agradecendo, né, essa compaixão de outros homens em acolhê-la. Eu passei por uma situação muito constrangedora em um evento onde eu fui abordada por um cara que se aproximou de mim e acabou pegando na minha bunda e eu não me senti confortável diante da situação. Reportei sobre a situação e a polícia do 27º Batalhão, 17º Batalhão presenciou esse evento e eu me senti totalmente acolhida, ainda mais por passar por uma situação que tem muito machismo impregnado. E ainda mais por ser mulher e ser abordada por muitos homens, eu sempre me senti um pouco incomodada por isso, mas hoje eu me senti totalmente acolhida por eles. Bom a gente ouvir que ela foi acolhida por eles, né? Então, assim, até elogiar também o trabalho da polícia, que tem dado voz a essas mulheres. A gente também, no início do jornal, o delegado Hudson falou que a voz da mulher realmente é fundamental. O fato dela dizer, testemunhar que ela sofreu um tipo de assédio, algo que para ela passou dos limites, isso já é o suficiente para começar uma investigação.
Sim, Vivi. Inclusive, a gente estava até numa conversa, acho que uma conversa muito pontual que a gente tem, mulheres, né, em situações que a gente passa, porque é difícil você encontrar uma mulher que não passou alguma situação constrangedora em algum momento na vida, seja no transporte público, seja em algum evento, seja no meio da rua mesmo. É muito difícil ser mulher, essa é a realidade. E eu falo por mim e acredito que falo por você também, porque a gente sabe que as situações do dia a dia fazem com que a gente fique assim, em constrangimento pleno. E a gente fica pensando o que tem na cabeça desses homens para achar que tem direito de encostar, de esbarrar. Tem uns que até fingem que esbarram sem querer para tirar uma casquinha, para tirar uma reladinha. Então, é muito complicado. A gente estava até conversando ontem, pessoas em comum, assim, que as crianças, as meninas, elas já crescem sofrendo isso. É na escola, é andando na rua, é aquele pessoal que acha que está fazendo um chaveco e que está sendo completamente inconveniente. Então, assim, é muito complicado isso, porque são situações que a gente fica pensando que dia que a gente vai parar de viver essas situações. E não vale, né? A gente estava vendo no levantamento da Secretaria de Segurança Pública, nós dois vimos aqui que tem um público-alvo ali entre os 18 e 30 anos. Mas a gente sabe que a maioria dos casos, Vivi, são sequer relatados. Porque quando você está andando na rua e acontece aquela piada besta, você não vai procurar a polícia para denunciar. Quando você está andando na rua e sem querer, o cara finge que sem querer esbarrou em você, ou você às vezes está num evento, numa feira de negócios e a pessoa esbarra, desculpa, foi sem querer, mas é estranho que a pessoa não esbarra no braço, ela não esbarra na cabeça, ela sempre esbarra em pontos de constrangimento. Então, né, tenente, esses dados podem ser muito maiores, uma vez que essa mulher poderia ter sentado na mesa dela de volta no bar e ter deixado aquilo pra lá, ter feito, não, peraí, ele esbarrou aqui, deixa, eu não vou caçar uma briga ou uma polêmica. Ou às vezes mulheres acompanhadas também acabam não falando com medo da reação dos parceiros. Porque se ela tivesse acompanhada de um namorado ou de alguém, ela poderia ter medo da reação dele com relação a esse homem, criar uma briga ainda maior. Mas o certo é botar a boca no trombone mesmo e falar, e dar um berro na hora e gritar e tentar pedir ajuda mesmo, né? Isso em via pública ou em qualquer outro lugar. Com certeza, é a chamada cifra negra, né? São aqueles crimes que acontecem, mas a vítima ela não reporta isso para as autoridades. Infelizmente, é um número que a gente vê que vem aumentando as denúncias das mulheres. Eu acredito que não aumentou o número de ocorrências, eu acho que foi o número de denúncias, né? Porque como a gente sabe, você disse, né, é uma sociedade onde as mulheres sofrem muito com isso já durante décadas, né? Então, nós nos solidarizamos com as vítimas, contem com a Polícia Militar. Sempre que acontecer qualquer tipo de importunação sexual, nos acione, que nós chegaremos o mais rápido possível para prestar esse apoio às vítimas. Em nome dela, em nome de todas as mulheres, eu agradeço, viu, tenente? Porque, Vivi, a gente se sente até aliviada, porque realmente denuncie, fale, né? É uma situação aí que às vezes a pessoa, mas é uma pena. Tem pena sim, de 1 a 5 anos a gente trouxe, ficha lá o nome dele, mesmo que ele responda em liberdade, mesmo que ele saia em audiência de custódia. Tem sim que denunciar, tem sim que falar, porque isso precisa acabar. E é justamente com essas denúncias que a gente vai falar assim, um dia isso acaba. Mas se a gente cala, é conivente. Acaba, né? Tem aquela história, né, tenente? Quem cala, consente. Muitas vezes acaba sendo isso. Por algum motivo ou outro, se você cala, você consente. E eu tô falando isso por mim mesma, porque muitas vezes já passei por situações assim e não denunciei por achar que não deveria denunciar, porque poderia criar um alarme muito maior e não acontecer nada com a pessoa. E olha só, Vivi, mesmo sem as imagens lá, mesmo sem o circuito, a palavra dela vale sim, porque teve testemunha lá que viu acontecendo, então a palavra vale sim, acredite na palavra, viu? Porque muitas vezes eu falo assim, vou falar, eu vou provar como? A sua palavra é de quem viu. Exatamente, e não é, na verdade, você até falou, né, assim, quem cala consente, que vem do ditado, mas certamente no caso das mulheres, é meio que quem cala, às vezes fica com receio dos outros acreditarem que aquilo realmente foi uma importunação. Então a gente traz esses assuntos aqui para que isso fique cada vez mais claro, de que é sim uma importunação. A gente viu aí, né, o tenente trazendo
essas informações para vocês, para a gente aqui, para que a gente possa se encorajar, para que os homens saibam exatamente o lugar deles, até onde eles podem ir. O delegado mais cedo também na outra reportagem também disse o quanto é importante a palavra da mulher. Então, a gente, nesse período, acho que a gente vai ver realmente esse número de ocorrências aumentando, mas é porque é a coragem da mulher de se posicionar e de levar essa informação aí à frente. Mas é porque a gente espera que com isso, logo, logo, a gente possa estar falando aí que esse número está reduzindo porque está havendo respeito. Obrigada, viu, por Vanessa e o Tenente também. Daqui a pouco a gente conversa mais. E hoje é o Dia Nacional do Trânsito. A data que era de celebração e conscientização chegou, infelizmente, como uma ocorrência grave. Na verdade, é um dia, assim, para a gente lembrar, né? Mas, infelizmente, tem esse caso de um motorista com sinais de embriaguez que atropelou 3 pessoas de uma mesma família. Uma mulher e 2 filhos dela foram atingidos no momento em que eles iam comprar pão. A criança de 10 meses, o irmão, um menino de 6 anos, eles ficaram gravemente feridos. E a gente vai conversar agora com o repórter Maicon Leão, que acompanhou esse caso e tem informações ao vivo para a gente dessa imprudência, né, Maicon? Boa tarde para você, bem-vindo. Primeiro, atualiza a gente sobre a situação, né, como é que está a saúde dessas crianças. Pois é, Vivi, a gente chega com esse caso triste, a gente já atualiza o estado de saúde do Jorge Ezequiel, de 6 anos. Ele continua internado no hospital de base, hoje, felizmente, já acordou da sedação, mas ali por conta da agitação mesmo, do susto de estar em um ambiente que não conhece, tentou tirar alguns acessos, foi sedado agora por uma questão mais médica, lá nem tanto pelo estado de saúde, mas continua sendo avaliado, Vivi, infelizmente ainda é considerado um estado grave. Eu atualizo também as informações que chegam pra gente ao longo da apuração, Vivi, agora a gente já sabe que na verdade foram 5 pessoas dessa mesma família atropeladas. O Jorge, o irmãozinho dele, que tem 6 meses de idade, uma prima de 4 meses, que estava inclusive com a tia, que vai conversar com a gente aqui agora, Vivi. A informação é o seguinte, eles realmente estavam indo comprar pão ali, quando a poucos metros, vocês estavam ali a cerca de 100, 200 metros do supermercado, quando foram surpreendidos, Jaque. Boa tarde. Boa tarde. Nós estávamos indo comprar pão, como já foi falado, né? E aí a gente foi surpreendido, ele nos pegou de costas, né? A gente estava no sentido direito da rua, na via direita, e aí o Jorge, ele estava atrás de mim, né, e aí ele acabou pegando todo o impacto. Como pegou ele de costas, ele bateu de testa no chão, pegou esse cantinho, e aí o restante acabou me empurrando também. E o que acontece? Minha bebê saltou dos meus braços, caiu no chão, inclusive ela machucou a testinha, né? Ela tá com escoriações aqui assim, tem na mãozinha, no pezinho também. Vivi, essa bebezinha aí tem 4 meses. Imagina o desespero ali nessa situação quando você vê sua filha ser arremessada. Na verdade, foi tão rápido que eu particularmente, eu não vi. Eu só vi quando eu caí no chão e eu olhei para trás. Minha irmã já estava com a minha bebê no colo, com o bebê dela também, e virando o Jorge. Quando o Jorge virou, ele já voltou enrijecido, totalmente durinho e com a cabeça totalmente inchada e os olhinhos revirados. E aí o motorista, ele ia fugir, só que ele parou em frente à igreja, né, onde é a igreja que a gente frequenta. O pastor reconheceu ele, deu a mão e pediu para que ele retornasse. O pastor fez com que ele parasse ali? Exatamente, e o pessoal tudo que estava saindo do culto na hora do encerramento. Foi quando ele retornou. Assim que ele retornou, eu nem pensei 2 vezes, abri a porta do carro dele, catei o Dorento, que eu chamei ele de Dorento. Eu catei ele, coloquei ele aqui e nós fomos. Naquela hora, o que passava na sua cabeça? Eu só pedia para Deus. Minha irmã falava, matou meu filho? Ele não matou. E eu orava a Deus e falava, traz o Dorento de volta, traz o Dorento de volta. Aí eu falava, vai dar certo. Aí foi quando ele começou a chorar, aquele chorinho dele, choro é vida, né? Então quando ele chorou, eu tive a certeza de que ele estava vivo e estava pedindo a Deus. E aí o motorista só falava assim, calma, não é para tanto que eu estou socorrendo vocês. Ele não fez mais que obrigação, né? E aí depois a gente percebeu
ali na hora que a gente acabou sentando no tanque de gasolina, porque o carro ele só tinha o banco do motorista. Inclusive, Vivi, essas imagens que a gente está vendo aí, essa é o lado de fora do carro, mas a sequência, esse banco do motorista é o único banco que tem do lado do carro. Esse espaço aí que a gente vê é em cima do tanque de combustível, que é justamente onde essa família entrou ali no desespero. E o detalhe, a gente vê ali embalagens de cerveja, não é só uma especulação, uma desconfiança. Ele chegou a passar pelo teste do bafômetro pela Polícia Rodoviária Federal, o teste deu ali 0,51 de alteração, tanto que ele acabou sendo preso. Na hora ali, era visível essa questão dele estar embriagado? O policial falou assim que ele já era manco de uma perna, parece que ele sofreu um tiro há um tempo atrás, aí acabou ficando com essa sequela do acidente, mas era visível a embriaguez dele e ele também estava sobre o consumo de drogas, né? Foi constatado, a polícia disse que encontrou inclusive meios dele consumir a droga, né? Que era notas enroladas para ele poder ter o acesso a drogas. Ele estava não só com o uso do álcool. Oi, Vivi. Eu vou até te interromper, porque a gente está tão chocado aqui com essas imagens desse carro, porque com certeza esse homem não estava em sã consciência ali com um carro desse. A gente começa a ver essas imagens da foto ali por fora, o carro precisando de uma pintura, você pensa, não, de repente, né, teve algum acidente, ainda não terminou de arrumar esse carro, mas quando você mostra ali dentro, não dá nem para acreditar que é um carro. Porque como você estava mostrando, olha, parece que não tem câmbio, aí tem roupa jogada lá dentro, parece um monte de lixo, não tem o banco. Gente, assim, é inacreditável que um homem estivesse dirigindo esse carro. Quer dizer, a chance de ter acontecido qualquer outro acidente era enorme. E aí, de repente, vem, né, com mais essa informação de que ele poderia estar drogado e alcoolizado para poder depois atropelar essas crianças e ainda tentar fugir. Ele era também dessa igreja, porque a mãe, né, a mãe dessas crianças estava contando pra gente aí que o pastor, desculpa, agora só me confirma ali se era pastor ou padre, que ele na hora reconheceu esse homem. Quer dizer, ele frequentava essa igreja? Que saiu ele, porque assim, esse acidente ele aconteceu a poucos metros de uma igreja, então, e era bem perto do fim do culto quando tudo aconteceu, então as pessoas estavam saindo. Segundo a família, esse motorista, depois de atropelar, ele ainda tentou fugir, mas foi reconhecido pelo pessoal ali da igreja. Você conseguiu descobrir se ele frequentava essa igreja ou se ele só conhecia esse pastor mesmo? Ele não frequentava, eu acho que era só conhecido mesmo. Mas acredito que ele nunca chegou a frequentar lá, não. Vivi, um outro detalhe importante que a gente falou agora sobre o carro é o seguinte, a gente já viu essa parte estética e toda a problemática de não ter banco, de não ter toda a estrutura, mas conversando com a polícia ali, você descobriu que inclusive a parte mecânica estava tendo problemas? O policial falou que os freios não funcionavam e era o maior problema para passar marcha. Não tinha condições dele estar andando com aquilo ali, sem falar que ele não tinha habilitação. Isso, Vivi, porque depois que acontece um acidente como esse, a pessoa está embriagada, esse carro é apreendido. Então, na maioria das vezes, o próprio policial dirige o carro até a delegacia. E foi quando ele pega esse carro para dirigir que ele percebe ali que o carro não passa marcha, tem dificuldade para frear, o freio não funciona. Ou seja, além de tudo que a gente viu nas imagens aí, que já traz para a gente indícios de que esse carro não deveria estar funcionando, andando por aí, vem essa parte da questão mecânica, que é o mais importante. Como é que você anda com um carro que não consegue frear? E é claro que isso era uma tragédia anunciada. E aí vem a questão dele não ter carteira de habilitação, ou seja, ele nem sequer poderia estar dirigindo, Vivi, já era algo previamente anunciado. Aí você não tem carteira, já mistura com bebida alcoólica, tem a suspeita dessa questão do uso de droga, o resultado já era previsto. Eu vou até pedir para a Jaqueline levantar, só para a gente mostrar na parte de trás, Vivi. Esses são só alguns dos machucados mais leves. Como ela bem disse, o carro não acertou com tanta força igual acertou no caso do Jorge. Já está machucado aqui na perna, tem mais pancadas atrás que a gente não vai mostrar, o pezinho machucado aqui também, assim como a criança. Imagina essa situação, você tá ali, Vivi, na calçada, vou até pedir para o assistador para explicar pra gente, você tá andando ali na calçada, que era o local em que vocês estavam, vocês foram surpreendidos? Sim, a gente estava na calçada. Ele falou bem assim que não viu a gente, não tem como você não ver 5 pessoas, um carrinho de bebê, né? E aí, minha irmã, nós não escutamos nada, nós não escutamos nada, nada mesmo. Só foi a batida e eu só escutei a minha irmã gritando, matou meu filho, foi isso. E aí, aquela cena horrorosa dele já virar para nós com
o olhinho revirado, enrijecido. No momento algum eu perdi a fé que ele estava vivo, em nenhum momento. Mas qual que é o sentimento que fica de ver todas essas situações, toda essa sucessão de erros cometidos ali por esse motorista? Qual que é o sentimento que a família tem? Primeiro, tristeza muito grande, mas ao mesmo tempo gratidão a Deus, porque a minha pequena está aqui, o Jorge, o Dorento, eu tenho certeza que ele vai voltar, com certeza. Ele é forte, eu costumo dizer que ele é o Chaves da minha vida, porque semana passada ele brincando com os cachorros, o cachorro mordeu ele. Tia, se o cachorro morrer, eu morro. Falei, então você cuida desse cachorro para ele não morrer. Aí foi para a escola, machucou o narizinho. Todo dia uma coisa. Toda semana eu só espero a mãe dele falar, aqui, tô indo na UPA com o Jorge, porque ele é desse jeito. E é isso. Quando é ele que se machuca, a gente entende. Agora, quando é uma pessoa assim, né? E aqui ficou apelo para as pessoas se conscientizar. Parece que é um pedido do tempo pré-histórico. Não bebe, não dirige, não bebe, não dirige, mas todo dia a gente vê isso, né? A gente acha que nunca vai acontecer com a gente. E as pessoas, quando elas fazem isso, quando uma pessoa que comete um ato desse faz isso, ele não destrói só um bebê, uma criança que está ali agora na UTI. É uma família toda que paralisa, é uma família toda que... Nós somos uma família de 10 irmãos, nós somos 7 irmãos homens, 4 mulheres, então toda a família parou, entendeu? Foi isso. É muita oração, a gente pede que o pessoal de casa ore por ele é uma criança maravilhosa. Te mandei a foto dele, você vai ver, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Meu pai está internado, né? Ele tem diabetes, aí tem o risco de perder a perna. Ele, imitando meu pai, ficou igual um saci pulando e falando assim, tia, será que meu avô vai perder a perna? Deus me livre. Ele é lindo. Ele é lindo. Se você ver ele é lindo. Meu Dorento é lindo. E aí hoje a notícia de que ele acordou começa a confortar um pouquinho, mas vocês ainda ficam ali naquela expectativa de justiça, né? Eu creio em Deus que vai ser feito, né? Então, onde eu fiquei sabendo, o rapaz ele vai responder por tentativa de homicídio, lesão corporal e embriaguez ao volante. Vocês esperam que ele realmente pague por isso? Sim, eu peço a Deus também que ele se conscientize, que sirva de exemplo para ele quando ele sair, ele bota a mão na consciência, ele tem uma nova vida, ele pense novamente e não faça mais isso, né? Não é só com a gente, é com qualquer outra família. E agora torcer então pela recuperação do Jorginho, que hoje a gente já teve uma notícia boa logo cedo, né? Já tirou os acessos, já quer vir-se embora. Danado como sempre, mas uma bênção de Deus, meu filho, uma bênção. Já tá o Jorginho que vocês conhecem. Meu Dorento, vem embora. Eu tô com saudade de você, meu amor. Vem embora pra mim. Te amo. Eles estavam aqui ansiosos para poder depois mostrar para ele essa reportagem, porque o sonho dele era justamente aparecer na televisão. Ele falava, tia, eu vou comprar uma moto e um carro de luxo. Eu vou ser policial, falar desse jeito. Ele fala. Aí toda vez que ele vê um policial, ele fala assim. Eu disse, ai. Ele parece um índio. Ele fala, eu vou aparecer no jornal. Ele fala desse jeito. Ô, Maicon, olha só. Vocês vão ver que lindo, né? Uma benção. Enquanto ela tá falando aí, né? Vocês estão falando sobre esse desejo dele, sapeca, olha só a carinha, né? Do Jorge aparecer na televisão. Então a gente tá mostrando aqui a foto do Jorge, para ele ver que ele pode realizar sonhos sim. Bom, infelizmente, né? A gente está trazendo num contexto em que ele está agora se recuperando num hospital. Mas que essa fotinho, então, sirva para ele ter ainda mais disposição, mais vontade de viver, que ele possa sair logo desse hospital, se recuperar rapidinho para continuar aí fazendo essas travessuras em casa, né? E que a gente realmente tá todo mundo aqui nessa torcida. Agora, só para a gente também concluir esse caso sobre esse motorista, porque a gente viu ali o estado do carro. A gente estava falando agora recentemente sobre um atropelamento em que o motorista vai responder em liberdade. No caso desse motorista específico, também, mesmo ele tendo atropelado, né, a criança está aí no hospital, o estado do carro que estava, que é assim, inacreditável, que alguém em algum momento possa acreditar que dá para poder andar num carro como aquele ali, porque certamente não tinha freio, não tinha marcha, não tinha nada naquele carro, né? Parecia aquela casa da música, né? Não tinha nada. E, de repente, esse homem ainda estava bêbado e provavelmente drogado. Quer dizer, nesse caso, ele também vai responder em liberdade?
Não, Vivi, nesse caso ele foi preso ali em flagrante. Claro, a gente ainda sabe a parte da audiência de custódia que acontece depois do trabalho ali da Polícia Militar, da Polícia Civil. Mas no momento em que a polícia se deparou com toda essa situação ali, que tem a comprovação, a gente não está fazendo aqui uma especulação de que, olha, ele só tinha sinais de embriaguez. Não, isso foi confirmado pelo etilômetro ali, que popularmente conhecido bafômetro da Polícia Rodoviária Federal, e com todos esses outros indícios, ele foi preso. Ele vai responder ali por lesão corporal, por tentativa de homicídio e também por embriaguez ao volante. Mas agora, se ele vai continuar preso, aí depende da justiça, Vivi. Ô, Maicon, obrigada, viu, pelas informações. A gente até, enfim, um caso grave, né, que a gente chama a atenção aqui pela irresponsabilidade, nesse caso não só de beber e dirigir, mas em toda essa situação que a gente viu que esse homem estava dirigindo. Mas vamos encerrar esse nosso link aqui, mais uma vez, só com a foto do Jorge, para a gente poder aqui ficar nessa esperança de que ele também esteja vendo e a gente ficar nessa energia positiva, todo mundo aqui, para que ele possa se recuperar logo, logo. Né? E quem sabe a gente depois pode até se comprometer aqui a colocar ele ao vivo, né? A gente ir lá, conversar com o Jorge, né? Para ele poder contar para a gente aí quais são todas as vontades dele na vida, que a gente espera que ele consiga realizar todos os sonhos dele. Um beijo para você, Maicon. Obrigada, viu? Até já. E um beijo aí também para a Jaqueline. Bom, e olha, a gente está falando sobre esse caso, né, de atropelamento, um motorista bêbado, enfim. Os números são alarmantes quando a gente fala sobre essa combinação perigosa que é álcool e direção. Para vocês terem uma ideia, dados do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar revelam que 13.789 motoristas embriagados foram detidos neste ano aqui no Distrito Federal. O Detran também tem seu levantamento, viu? O departamento emitiu 16.894 autuações nos últimos meses. Então, gente, vale lembrar que a multa por dirigir embriagado é de quase R$3 mil. Em caso de reincidência, durante o período seguinte de 12 meses, o valor dobra, chegando aí a quase R$6 mil. Fora a cassação da habilitação, que pode ser até 24 meses, e a gente veio aí também que tem uma pena de até 5 anos. Enfim, se os casos também vão se agravando, aí isso pode aumentar. Então, nesse momento, muita atenção, cuidado, né? Na hora que você for sair, que for beber, pensa ali 2 vezes, você não pode pedir para uma outra pessoa ir dirigindo, pede aí um motorista de aplicativo, para evitar casos como a gente vem mostrando aqui. E na sexta-feira e no sábado, a Polícia Militar do Distrito Federal prendeu 2 autores de tentativas de feminicídio. Olha, infelizmente, esse é um assunto recorrente por aqui também. A gente noticiou 4 casos só da semana passada para cá. E entre janeiro e junho deste ano, 38 mulheres quase morreram nas mãos de seus companheiros. Isso porque registraram ocorrência. Quantas não registraram, né? Quando comparamos com o mesmo período do ano passado, essas tentativas de feminicídio, elas subiram 192%. Veja só a quantidade, um dado realmente que é alarmante. E é por isso, então, que a gente sempre faz aquele alerta, agora para todas as mulheres que têm os relacionamentos conturbados. E o recado é o seguinte, não se intimidem, não tenham medo de denunciar, não. Não se calem diante de uma agressão e de um assédio. E o alerta não vale só para as mulheres, vale também para os amigos, para os familiares, pessoas próximas a essas mulheres. Se você conhece ou sabe de alguma mulher que sofre violência, é hora sim de meter a colher. A gente vem mostrando que isso tem feito diferença, tem salvado vidas, para que casos como esses não fiquem impunes. E a gente vai ver agora como esses 2 agressores foram presos. Na primeira tentativa de feminicídio, na sexta, o agressor usou um pedaço de pau para matar a companheira. O crime foi no Sol Nascente, região administrativa do DF. O homem foi preso em flagrante pelo 10º Batalhão de Polícia, ainda com um pedaço de pau na mão. A motivação? Ciúmes. A vítima foi encontrada desmaiada com a cabeça sangrando, mas ela foi resgatada e salva pela Polícia Militar do Distrito Federal. A Polícia Militar chegou na hora, conseguiu desarmar esse homem e prendê-lo. A mulher já estava desacordada, bastante machucada e foi socorrida pelo SAMU ao hospital. No sábado, foi com uma faca que um homem tentou matar a companheira, em Santo Antônio do Descoberto, Goiás. O autor do ataque tentou fugir, mas foi preso em um ponto de bloqueio montado pela Polícia Militar. A gente abordou um veículo. Dentro do veículo, o motorista estava com várias manchas de sangue pelo corpo. Os policiais
conversaram com ele e ele confessou aos policiais que havia tentado matar a sua esposa. Atualizar o caso do dentista do Distrito Federal, aquele acusado de estuprar uma influenciadora no escritório dele, no consultório dele, que fica em um shopping na área central de Brasília. Faltava confirmar se o material biológico era mesmo dele. Veja só o resultado. A 5ª Delegacia de Polícia divulgou o laudo do DNA que confirma o material biológico coletado é do investigado. Também ficou constatado que a vítima sofreu lesão corporal compatível com abuso sexual. Gustavo Najar, que foi preso no dia 12 de setembro, segue em custódia na carceragem da Polícia Civil no Distrito Federal. O dentista também é suspeito de importunar sexualmente outras 7 mulheres. Ele foi formalmente indiciado pelo crime de estupro e, caso condenado, estará sujeito a uma pena de 6 a 10 anos de prisão. Pois é, só para a gente relembrar, né? Esse dentista, ele agia durante as consultas odontológicas para procedimentos de harmonização facial. Aí o primeiro contato do médico com as pacientes era ali pelas redes sociais. Depois, ele oferecia uma avaliação falando que ia encaixar um horário para o atendimento. Essas consultas eram marcadas depois do último horário da clínica, inclusive quando os funcionários ali já tinham ido embora. Então tem sempre que desconfiar também desse horário, né? Assim que você vai numa consulta, de repente levar alguém. Na avaliação para harmonização facial, ele pedia para as mulheres tirarem a roupa para poder mostrar esse processo de cicatrização ou flacidez do corpo, como se fizesse parte de todo esse processo de avaliação, né? E era nesse momento que o abuso sexual acontecia. O Conselho Regional de Odontologia do Distrito Federal se manifestou por meio de uma nota e afirmou que repudia qualquer manifestação de violência, sobretudo quando se trata de alegação de abuso sexual. Bom, e tá na hora de um spoiler aqui para vocês, né? O Fausto de Romeu e Julieta vai contar pra gente um pouquinho do que vai acontecer na novela essa semana. E vamos para o top de 5 pedras vulcânicas! A gente veio apoiar a nova integrante do nosso time. Júlia, é o mirradinho nada. Será que um dia a gente vai jogar no mesmo time? Eu não acredito que esses dois estão de conversinha de novo. Eu acredito que você tá fazendo isso com a gente. Podem vir. A barra tá limpa. É claro que ela autorizou! Eu já usei! Alô, alô, Jornal SBT Brasília. Hoje tem pedras vulcânicas pra você. Parece que começamos a semana com um beijão, é isso? Sequestro! É isso, dona Iris. Na outra novela tinha bastante disso. Oi, menininho bonito. Mãe da noite, mãe da noite. O que foi, meu amor? Tem uma mulher estranha correndo atrás de mim, eu não sei o que fazer. Vou pensar em algo melhor. Desembucha, dona Maria, eu quero saber mais, eu quero saber mais. São os documentos que comprovam as nossas suspeitas. O sexo está em crise. Não é preciso ser nenhum detetive para ver que temos um traíra do lado Vila. Quer saber? Já vai tarde. Isso não vai ficar assim. Bicho papão, não vem me pegar. Finalmente uma criança. É, eu já falei. Não perde a infância de Romeu e Julieta essa semana. Tá aí o recado e reforço, né? Tem muita coisa boa e você não pode perder. A infância de Romeu e Julieta é de segunda a sexta, 8h45 da noite. E hora daquele momento em que você se vê aqui no jornal, que eu adoro, a gente se conecta, né? Você manda pra gente a sua foto assistindo ao jornal pelo nosso WhatsApp, que é o 996232421. Você já sabe que pode mandar essa foto também e a sua sugestão de reportagem pelas nossas redes sociais, que é o @SBT Brasília. E é só você começar a seguir a gente, tá bom? Pra mandar depois por aqui, olha. Começa a seguir, envia sua mensagem, manda a foto ou pelo WhatsApp, se você achar mais fácil. Vamos ver aqui quem já mandou e está interagindo com a gente. Danilo, olha lá. Oi, falo do Riacho Fundo 2, meu nome é Danilo Barbosa. Danilo, obrigada por essa interação, viu? Matheus Paiva, ele é lá de Braslândia. Beijo para todo mundo lá de Braslândia. Matheus, para você também. Obrigada pelo registro. A Vanessa, boa tarde, Viviane, tudo bem? Estou sempre ligada no Jornal SBT. Um forte abraço, outro grande para você, viu, Vanessa? Que bom que você está sempre acompanhando o jornal com a gente. Olha só que gracinha, Maristela mandou aqui.
Vivi, nós todos estamos de olho nas notícias do mundo no SBT. Essa é a Nathalie, minha neta. Nós moramos no condomínio Porto Rico, Santa Maria. Sou Maristela, um grande abraço para todos vocês. Maristela, que gracinha. Obrigada pela foto aí, olha, da sua netinha acompanhando ali com blusa do Brasil. Adoro a companhia de vocês, viu? Dá tempo de mais uma? Wallace, meu nome é Wallace, sou de Nova Colina, Sobradinho, ligadinho nas notícias para continuar meu trabalho muito quente por aqui. Um abraço, tá quente demais mesmo. Vou falar, gente, vocês estão aguentando? Tem hora que a gente entra em algum lugar que tem ar-condicionado, não dá vontade de sair mais de lá, né? Então, olha, pior que assim, a notícia é que vai continuar quente nos próximos dias. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai falar mais sobre isso com mais detalhes. Obrigada por todos vocês aqui que mandaram essas fotos. Continuem registrando, mandando aqui a sua foto que a gente vai mostrando ao longo das edições, tá? E 2 pitbulls que atacaram e mataram um outro cachorro da raça Poodle na QNN 8, em Ceilândia Sul. O dono, que tentou salvar o animal dele, também ficou ferido. As imagens, gente, são chocantes. Todos que estavam no local ficaram super assustados, com medo de ajudar esse cãozinho aí depois desse ataque. A Polícia Militar do Distrito Federal e os bombeiros foram acionados para irem até o local. A dona dos 2 pitbulls foi levada para a 15ª Delegacia. Ela assinou, na verdade, um termo circunstanciado, se comprometendo a aparecer quando a justiça chamar, e aí depois foi liberada. Já os cães foram devolvidos para ela. Algumas testemunhas que estavam ali, a gente viu que tinha muita gente por perto, viram o ataque e registraram essa situação. A gente mostra para vocês aí nessas imagens. Disseram que os 2 cachorros estavam soltos, sem focinheira. A gente vem reforçando aqui para vocês que é lei sair com uma coleira. Gente, qual é a dificuldade de respeitar uma outra pessoa que tem medo? Nesse caso aí, um outro cachorrinho, a gente sabe que o pitbull é um cachorro que é de uma raça que o pessoal fala, não é violento, mas tem uma mordida extremamente forte e que se ataca uma outra pessoa é muito difícil de soltar. Então, nesse caso, coloca a coleira, vamos respeitar a lei, respeitar o outro. Se não respeita o outro, respeita a lei pelo menos, né? Bom, vamos continuar aqui então. Uma moradora de Santa Maria, ela foi surpreendida, gente, ao encontrar uma cobra dentro do vaso sanitário da própria casa. Olha só, hein? Essa visita inesperada e indesejada, claro, né? Foi filmada por ela e aí foi compartilhada nas redes sociais. Claro que a gente não ia ficar fora dessa história, né? E a repórter Vanessa Vitória foi para a casa dessa mulher e aí conta pra gente onde essa cobra foi parar, hein, Vanessa? Oi, Vivi, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Eu já tô aqui, viu, em Santa Maria, na casa da Terezinha, que acabou viralizando aí por causa dessa cobra no banheiro. Meu Deus do céu, vem cá, Terezinha. Ela já tá aqui comigo, recebeu a gente super bem. Vivi, estamos na porta, onde essa intrusa queria vir aqui pra casa da Terezinha também, só que sem ser convidada, né, Terezinha? Boa tarde pra você. Boa tarde, tudo bom? Mostra aí como é que foi essa história. Entra, Vivi, o banheiro é aqui, viu? Vem, gente. Vem com a gente, vem aqui, que ela vai explicar como é que foi essa história. Conta aí. Eu tava penteando meu cabelo, né? Aí eu tinha terminado de pentear, eu fui jogar o cabelo no vaso. Sempre eu jogo no vaso no lixeiro. Aí eu joguei no vaso, quando eu abri a tampa, que eu joguei o cabelo, eu vi ela lá dentro. Só que ela subia e descia, subia e descia. Aí a tampa do vaso estava fechada. Ai, Jesus! Aí no momento eu fui e chamei meu filho, que estava aqui comigo, meu esposo tinha saído com as meninas. Aí eu fui e chamei ele falou, mãe, é uma cobra d'água. O povo fala que é aquela cobra que gosta de comer rato, né? Aí a gente liguei pro meu esposo na hora, ele falou, mata ela, mata e tira daí. Só que a gente matou e deu os carros e ela desceu novamente pro esgoto. Meu Deus, abre aí, Terezinha, como é que foi isso, meu Deus? Abriu, deu de cara, aí você fechou de cara? Não fechei não. Na hora que eu vi ela, chamei Pedro, corre aqui. Aí Pedro veio. Aí ela subia e descia de novo, subia e descia. Mas a cabeça dela saía aqui? Não saía, ficava aqui, ela ficava aqui fora da água e descia de novo, subia e descia. Ai, credo, Vivi, dá até um arrepio, Vivi. Imagina você tá aqui, ó. Eu tava aqui no espelho, penteou o cabelo dela, se embelezou, pegou, abriu, pá. Ah, não, Terezinha, tá doida. Isso, bem isso mesmo. Na hora eu levei um susto muito grande. E vocês mataram ela como? Com a vassoura. Meu esposo falou que era pra matar com um cabo de vassoura. Vocês começaram a dar vassourada? Aham. Aí matamos ela, aí damos carga, ela desceu.
Vivi chuchar a vassoura até a bichinha morrer. A bichona era grande? Era grande. Que tamanho? Não era tão grande não, mas acho que ela já estava mais ou menos assim já. Será que era uma filhotinha? Era, todo mundo fala que era filhote. Meu esposo falou que era filhote, meu filho também falou que era filhote. E já apareceu cobra aqui alguma vez? Já teve um negócio desse? Um outro bicho aqui no vaso? Eu não sabia, mas esse banheiro meu é reformado. O vaso era preto. A minha casa, na verdade, toda reformada, né? Aí minha filha falou que o meu irmão uma vez viu uma cobra aqui em casa no vaso, quando o vaso era preto. E eu não fiquei sabendo disso. Fiquei sabendo depois que eu vi essa outra. Meu Deus do céu, você mora aqui há quanto tempo? 8 anos já. Então pode ser que não era a mesma cobra, às vezes era a mesma cobra que ficava passeando por aqui, ou era outra? Nossa, vai ter que passear dentro da minha casa. Gente, a gente tá rindo, tá brincando aqui, mas a orientação do Corpo de Bombeiros é que se aparecer algum bicho assim, Deus é mais, que nunca mais volte, não apareça na casa de ninguém, tem que ligar 193. Você nem teve essa, né? Nem teve. Nossa, gente, antes de encerrar esse link, tem aquele pessoal que vai pro banheiro e fica com o celular. Esquece, né, que tá no banheiro. Arrepiei inteira, Terezinha. Imagina a pessoa sentada aqui usando o celular e ela vem e a pessoa não vê. Pois é, já pensou? Alerta máximo aí pra você que gosta de passar horas no banheiro, inclusive usando o celular. Vai que você tá sentado. É um perigo, gente. Vamos abolir isso. Com certeza, é verdade. Não, e a gente, eu acho que você também já deve ter visto, né? Aquelas cobronas grandes saindo do vaso. Eu ficava olhando e falei, gente, será que isso é verdade? Quando eu vi aqui em casa, eu falei, não é verdade não, deve ser mentira. É verdade, aconteceu comigo. Gente, não duvidem de nada, viu? De nada, realmente. De nada mesmo. Vai a dica aí, pessoal do celular, ó, faz o que tem que fazer, número 1, número 2 e sai do banheiro. É tanto, né, ou cobra, ou rato. Porque uma colega minha na academia disse que na casa dela saiu um rato. Deus me livre. Pois é. Terezinha do céu, vamos encerrar aí, porque essa cobra já foi. Hora do almoço, assim, né? Ó, usar o banheiro bem rapidinho. Tá, agora precavida. Toda hora você olha. Demais. E sempre com a tampa fechada. Não deixa a tampa aberta. Já vou fechar. Fecha. Fechei, Terezinha. Ó, obrigada, não vou usar o banheiro da sua casa hoje não, gente. Eu vou ficar apertada, mas... Vai ficar pra próxima. Beijo, Vivi. Ai, gente, que desespero. Olha, eu confesso que eu fiquei lembrando, quando a gente é criança, né, o pessoal costuma passar medo, falando, olha, cuidado, pode ter cobra no vaso e tal. Aí você já nem gosta de sentar, né? Que horror, gente. Imagina ela que deu de cara de verdade com uma cobra. Mas enfim, né? Passou, foi embora essa cobra e vamos embora aqui também com os nossos assuntos. Olha, o Detran do Distrito Federal ajudou no transporte de um coração na madrugada de sábado para domingo. O órgão veio de Goiânia, no avião da FAB, para a base aérea aqui na capital federal. E da base aérea, o coração foi transportado pela aeronave do Detran para o Instituto de Cardiologia e Transplantes do DF. Só este ano, 10 corações foram transportados pelas equipes da Unidade de Operação Aéreas do Detran DF. E o departamento divulgou, inclusive, que a parceria com o SAMU já resultou no transporte de 55 outros órgãos desde 2015. Lembrando que a agilidade no transporte desses órgãos aí é imprescindível para o seu aproveitamento, claro, né? Nos transplantes a gente vê que o pessoal ali está até acelerado. Notícia boa. E os moradores de Planaltina reclamam do serviço de transporte oferecido por lá, viu? Desde que o sistema de integração mudou, eles passam horas para conseguir chegar ao plano piloto. Vejam só. Antes das 8 da manhã, o Eric saiu do trabalho no plano piloto. Já eram quase 10 da manhã e ele ainda não estava em casa. Aguardava na rodoviária de Planaltina o ônibus Integração. Tem que esperar. Não tem outra forma. Tem que esperar ou então pegar um transporte alternativo. E aí é gastar mais e não... aí é gastar mais e às vezes a gente não tem, né? Isso acontece porque os ônibus que fazem as linhas Planaltina para o plano piloto só passam pelas quadras da cidade durante a semana e não é toda hora. São poucas vezes no dia. Se não me engano, passa 2 horários pela manhã, cedo, acho que tem um de 5 e alguma coisa, outro de 6 e alguma coisa, mais ou menos, e o outro só tarde. O problema é que quem tem compromisso fora dessa janela de horário de pico da manhã ou da tarde, precisa pegar ao invés de um único ônibus, agora 2. Um até chegar aqui no terminal de Planaltina e outro para fazer a integração até o plano piloto. E a demanda a gente vê que é grande. O detalhe é que essa viagem praticamente dobra nesse trajeto. Se conseguir pegar antes das 8, gasta quanto tempo para chegar no plano? 1 hora e 20 minutos. Se perder...
2 horas ou mais, né? Essa dificuldade fez com que a dona Maria Cleusa mudasse para a casa da filha para continuar trabalhando e não perder 5 horas por dia no trajeto casa-trabalho. E trabalhava no plano piloto, mas tive que parar de trabalhar porque estava me atrapalhando demais. Eu não chegava no horário certo. Então, tive que sair de lá e agora estou trabalhando só na sede. Segundo a Ana Maria, o problema se arrasta há muitos anos, desde que começou a integração. Eu trabalhava em call center. Aí eu parei e estou trabalhando autônoma. Teve que trocar de emprego por quê? Justamente por causa que para chegar ao plano piloto era quase 3 horas, 2 horas e meia mais ou menos. E para voltar mais 2 horas e meia. Olha, a gente foi atrás de uma resposta e em nota a Secretaria de Mobilidade esclareceu que até às 8 horas da manhã todas as linhas diretas continuam funcionando. A integração só acontece após esse horário, quando a demanda de passageiros diminui bastante. Na nota, eles informaram rotas alternativas para chegar no hospital de base e a rodoviária. E disseram também que estão monitorando a operação do transporte público para poder melhorar a segurança e o conforto dos usuários. E agora vamos falar sobre uma operação da Polícia Civil que foi batizada de Êxodo 2015. Para quem não conhece, a Bíblia, essa passagem aí é aquela que traz um dos 10 mandamentos, o não furtará. Se acertou aí? Pois é. Então vamos pensar aqui que desde os tempos bíblicos, roubar, furtar, pegar aquilo que não lhe pertence, já era considerado algo errado, né? Não é novidade não. Agora, mesmo assim, milhares de anos depois, tem muita gente que não aprendeu com isso não, e aí continua cometendo esse crime. Bom, a repórter Vanessa Vitória, ela vai trazer mais detalhes dessa operação pra gente aqui, que investiga uma quadrilha, não era só um ou outro não, viu? Suspeita de praticar roubos em residências na região do Lago Sul. Ô, Vevê, bem-vinda de novo. Conta pra gente como é que esse povo agia, hein? Oi, Vivi, boa tarde para você de novo, para todo mundo que está com a gente. Pois é, né? Desde muito tempo parece que o povo não gosta de trabalhar e prefere essa vida aí, que diz que é a vida fácil. Mas quando a polícia atua, essa vida fica bem difícil, viu? Inclusive, não foi só o furtará, não, roubará também. Eles roubaram uma casa, foi em maio, foi no Dia das Mães, deixaram ali amarrado um idoso, levaram carro, levaram joias, levaram dinheiro e foi daí em diante que a polícia entrou nesse caso aí, que chegou na operação que a gente vai contar os detalhes. Isso eu vou deixar pro delegado, pro doutor. Eu gosto de falar o nome dele, que eu erro o nome dele, que é um nome italiano, Vivi. Iacozili. Até pensa em pizza nessa hora do almoço, assim, dá até fome, delegado. Vamos contar um pouquinho sobre a operação. Boa tarde pra você. Como é que foi? Eles fugiram dessa casa e dali em diante, como é que vocês entraram nesse cenário de crime? Nós começamos a realizar as investigações a partir desse roubo. Verificamos que havia um carro de apoio que deu suporte aos autores enquanto eles roubavam, estava ali do lado de fora esperando. E 2 dias depois do roubo nós conseguimos localizar esse veículo e prender 2 autores que estavam em poder desse carro. E analisando os exames periciais que foram feitos na casa, os celulares foram apreendidos com esses suspeitos, nós conseguimos chegar em outros 6 suspeitos, tendo sido então deferido pela 6ª Vara Criminal de Brasília 6 mandados de busca e apreensão que foram cumpridos na sexta-feira de manhã. E aí vocês fizeram como? Foi Ceilândia, Valparaíso? Como é que foi aí essa operação? Os interesses dos autores 5 eram em Ceilândia, 1 era em Valparaíso. Nós cumprimos então esses mandados, recolhemos mais elementos de prova para agora saber quem participou, qual foi a participação de cada um nessa ação criminosa. E na residência de Valparaíso foi encontrada uma grande quantidade de maconha e cocaína, tendo sido esse suspeito preso também por tráfico de drogas em flagrante. Vivi, eu fiquei aí, a gente tem as imagens, né? Eu fiquei um pouco chocada, porque eu até falei pro delegado, tem uma casa em construção e mesmo em construção tem circuito de monitoramento. E era justamente para fazer isso, para se a polícia chegasse, conseguir monitorar. E um outro ponto que eu vou até deixar com o delegado aqui junto para comentar o circuito, é que a polícia teve que colocar uma luvinha ali, pôr a mão no vaso sanitário para tirar a droga, porque ele jogou tudo no vaso rapidão. Fala sobre esse circuito e sobre ter que pegar no vaso sanitário. Exatamente. Esse autor, né, quando tinha um sistema bem complexo de CFTV na residência e no comércio dele, quando ele viu que nossa equipe estava se preparando para adentrar o local, ele então tentou dispensar uma parte da droga no vaso sanitário,
mas conseguimos entrar rapidamente no local e impedir que ele se livrasse da droga em sua totalidade. E agora, como é que fica? Vai fazer o cruzamento de informações para ver quem participou? Porque esse daí, ele pode ter entrado na casa no Lago Sul ou ele só dava um apoio? Como é que era? Pelo menos até agora, vocês entendem a participação dele? Esse que foi preso por tráfico, as investigações preliminares apontam que ele daria um suporte da venda dos carros roubados. Ele clonaria veículos para essa organização criminosa. Mas agora, com a coleta de novas provas, vamos ver a participação efetiva de cada um. E se condenados, eles podem pegar uma pena até de 18 anos de prisão. E esse? Esse já está preso pelo tráfico? Exatamente. Ele já está preso pelo tráfico, já a pena é de 5 a 15 anos. E se for comprovada a participação no roubo, pode pegar também uma pena até 18 anos de prisão. Delegado, esses dois lá do começo, lá de maio, eles chegaram a ficar presos, saíram? Como é que foi? Repetiu a operação na casa de algum? Desses dois suspeitos que foram presos em maio, um deles continua preso. O outro havia sido liberado na audiência de custódia, mas foi alvo também das buscas da nossa equipe. Quando a nossa equipe chegou na residência dele, chegou até fugir pelo telhado. Não conseguimos ouvi-lo dessa vez, mas as investigações continuam para, assim, verificar se ele realmente participou do roubo ou se ele estava só dando suporte com o carro de apoio. Então dá para dizer que esse aí está foragido? Por enquanto, sim, mas ele não tem mandado de prisão ainda, né? Então agora nós vamos fechar as investigações e depois de saber a participação de cada um, vamos pedir os mandados de prisão para quem tiver que pedir. Que é em Ceilândia, esse que fugiu pelo telhado? Exatamente. Então a operação aí contou tanto com na região de Ceilândia, que foi a maioria, foram 5, né? 5 endereços. E Valparaíso 1. E um endereço em Valparaíso. E, delegado, dá para dizer que está mais seguro, assim, pelo menos colocando a mão neles, né? Que eles saíam dessas regiões para vir para cá, para vir aqui para o Lago Sul. E com certeza, pelo que a gente vê das residências aqui, não é uma tarefa tão simples, porque muitas têm monitoramento, muitas têm cerca elétrica, muros altos, tem uma certa segurança. Então tinha que fazer uma análise aí de inteligência para conseguir entrar nessas casas, né? Exatamente, eles são um grupo especializado nesse tipo de crime. E a gente espera que com a conclusão das investigações e futura prisão deles, esse tipo de crime não aconteça mais aqui na nossa região. Delegado, só mais uma coisinha. Vai concluir aí a participação de cada um, vai fazer esse cruzamento, mas também dá para dizer que eles têm outras casas, podem ter entrado em outras casas que não só essa, em maio, onde o idoso foi amarrado, e que inclusive eles agiram com violência, já que eles tinham arma. Foi apreendida alguma arma também? Não, nessas buscas não localizamos nenhuma arma de fogo, mas vamos continuar as investigações para ver em que local que eles podem estar escondendo esse tipo de objeto. Ou esse que fugiu, né, podia estar com a arma e saiu correndo, mas dá para dizer que eles podem ter agido em outro, também tem que fazer esse cruzamento de informação, em outros imóveis, não só nesse de maio, ou em outros furtos aqui no lago ou roubo? Aqui no Lago Sul só teve esse roubo, né, mas não teve a repetição desse tipo de crime, mas pode ser que eles tenham agido em outras regiões do DF, né, no Lago Norte, no Parkway. Nós vamos trocar informações com as delegacias dessa área para ver se eles atuaram nessas outras regiões administrativas também. Muito obrigada, delegado. Parabéns pelo trabalho. Vivi que continua, né? Agora tem uma outra fase aí dessa operação, que é fazer esse cruzamento de informações, como o delegado falou, e até dar uma aliviada aí, né? Porque quem mora em casa, às vezes tem uma certa insegurança, né? De não ser tão protegido, assim, como em prédio, por exemplo, mas a gente sabe que bandido entra em tudo quanto é lugar, entra até em banco. Então, é como a gente falou no início, é um trabalho que eles acham que é de vida fácil, mas que quando a polícia entra, mostra que a vida não é fácil assim, não, e que eles respondam, peguem mesmo esses 18 anos aí, e até pelo tráfico de drogas que você viu, colocou a luvinha para tirar, porque ele jogou no vaso, vendo pelo circuito de monitoramento que ele instalou lá na obra da casa. Pois é, situação delicada, né? Mas a polícia está atenta, está atrás, viu? Então, obrigada, Vanessa, obrigada, delegado, também pelas informações, pelo alerta. E um incêndio de grandes proporções atingiu um prédio na quadra 213 Sul neste fim de semana. E, por sorte, ninguém se feriu. Esse é o segundo incêndio em menos de um mês em prédios aqui no Plano Piloto, né? E o Corpo de Bombeiros recomenda cuidado na sobrecarga de tomadas e também no uso de velas. Quarto andar, as chamas e a fumaça atingiram grandes proporções e assustaram a vizinhança. Dentro do imóvel, os objetos ficaram completamente destruídos. Por sorte, o morador do apartamento não estava no local quando o incêndio começou e não houve registro de vítimas. O incidente ocorreu nesse prédio na quadra 213 Sul, em Brasília. Os bombeiros atenderam a ocorrência por volta de 9 horas da noite de sábado. Ao chegar ao local, nós não encontramos nenhuma vítima dentro do apartamento. Fizemos o isolamento daquele andar, evacuação daquele andar e o combate às chamas daquele apartamento.
Mesmo após os bombeiros terem atendido a ocorrência, o cheiro de fumaça ainda é muito forte por aqui. As causas do incidente ainda estão sendo investigadas pela perícia dos bombeiros. Para evitar o registro de novos casos, a recomendação é prestar atenção na sobrecarga de tomadas e também no uso de velas. Não sobrecarregar uma tomada elétrica, colocar vários aparelhos ligados na mesma tomada, ou então você fazer uma instalação de um equipamento que exija muita energia sem antes verificar se a sua residência tem capacidade de receber aquele equipamento. Outra coisa que é muito comum também são as velas, né? Acidente com vela. A pessoa às vezes acende uma vela e esquece aquela vela acesa. Então, quando for utilizar alguma vela, que você possa utilizar a vela longe de materiais combustíveis, né? Longe de cortinas, que não seja em cima de móveis de madeira. De preferência, coloque a vela no chão ou então numa bancada de pedra, para evitar que essa vela venha acidentar e causar um possível de incêndio. Há menos de um mês, outro incêndio atingiu um apartamento na 205 Sul. As chamas enormes saíam pela janela e assustavam quem estava por perto. Também não havia ninguém no imóvel e, por isso, não houve feridos. Segundo o porteiro do prédio, a moradora do apartamento tinha saído para levar uma criança à escola. A situação foi preocupante porque idosos que moram em andares superiores tiveram dificuldade para descer na hora do incêndio e só conseguiram sair com a ajuda dos bombeiros. As causas desse incêndio ainda estão sendo investigadas. É um perigo, né? Outro dia eu fui acender uma vela lá em casa, a vela não acendia, achei que estava tudo bem, fui dormir. Quando eu acordei, aquela vela estava ligada. Gente, ela estava acesa, né? Na verdade, ela acendeu, eu não percebi. E olha só o risco. Então agora, estou aqui, atenção redobrada, todo mundo, né? Ele acendeu uma vela, vai lá, confirma depois se apagou direitinho, para não ter nenhum perigo. E um homem que morreu afogado nesse sábado no Lago Paranoá, o Corpo de Bombeiros foi chamado por volta ali das 4 da tarde para socorrer a vítima. E aí, quando as equipes chegaram, com 3 viaturas, uma lancha, uma moto aquática e uma aeronave, ela já estava desaparecida há meia hora. Depois de 35 minutos de trabalho, a gente vê aí, né, o Corpo de Bombeiros, aí os bombeiros encontraram um homem já sem vida. O corpo estava a 15 metros da margem e a 8 metros de profundidade. E ainda não se sabe o que provocou esse acidente. Os bombeiros apenas disseram que a vítima nadava ali próximo à barragem do Paranoá, conhecido como o coração do lago, e acabou não resistindo. E infelizmente, gente, esses casos de afogamentos aqui no Distrito Federal, eles podem aumentar nos próximos dias. Isso por quê? Porque esse calorão que a gente está vivendo aqui, né, está fazendo, não só aqui no Distrito Federal, né, o Brasil inteiro está sofrendo com isso, as pessoas sentem vontade de se refrescar. Aí acabam indo ali para o Lago Paranoá, para clubes, aproveitam esse tempo aí com a família, vão para algumas casas que têm piscinas. E é por isso que a gente vai fazer aqui esse alerta para vocês. Todo cuidado é pouco, gente, quando a gente está falando aí de locais com água. O alerta não serve só para criança, não. A gente viu aí um adulto que se afogou, né? Então também são vítimas de afogamentos com frequência. E a gente vai conversar agora com a repórter Kátia Gomes para falar com a gente sobre esse assunto e trazer quais são as principais orientações dos bombeiros para evitar um acidente, né, Kátia? Exatamente, Viviane. Olha, a principal orientação é que, se for entrar, principalmente no Lago Paranoá, utilize colete. A gente sabe que tem muitas pessoas que utilizam o lago para praticar a natação, mas assim, se a pessoa, mesmo sabendo nadar, ela deve evitar nadar a longas distâncias, né? Ficar ali apenas na beira do Lago Paranoá, porque nunca se sabe, às vezes, mesmo na margem, o local já é fundo, às vezes a pessoa tem uma cãibra, não consegue ficar em pé e, infelizmente, acaba se afogando, como você contou, né? Teve essa morte no final de semana ali próximo à barragem do Lago Paranoá. Esse homem estava nadando, acabou se afogando e não resistiu. Bom, para dar essas orientações, eu vou conversar agora com o Capitão Abreu, que está aqui ao meu lado. Muito obrigado pela sua participação nesse calorão, como a Viviane disse, né? Muita gente recorre ao lago, à piscina. A orientação do bombeiro é tentar se proteger ao máximo? Boa tarde. Em primeiro momento, né,
aí nós estamos vivendo um período seco, né? Era interessante a proteção solar, a hidratação e a partir disso aí observar locais de ponto controlado. O Corpo de Bombeiros oferece 5 locais que o banhista tem um ambiente controlado, com embarcações, com mergulhadores, salva-vidas, que proporcionam um ambiente bem seguro. São a Ermida do Bosco, a Ponte JK, a Praça dos Orixás, a Prainha da MI5 e temos mais uma que eu não me recordo. Mas na realidade, o ambiente seguro, ele evita, onde a prevenção ela existe, nós temos a minimizar esse problema. Mas se de tudo isso acontecer, que utilize ou que fique próximo ali à margem do lago, é mais fácil se detectar alguém, não saia sozinho. Se for utilizar, se for se banhar, se for nadar, que faça alimentações pequenas ali, nada de comida pesada, evitando isso aí. Sempre avise para alguém, eu estou entrando na água, não faça uso de bebida alcoólica, é muito importante observar isso. Já podemos observar também a capacidade de resposta do esforço físico. Não, eu vou nadar 50 metros, eu suporto 100 metros, eu vou 50 e volto 100. Mas tem pessoas que querem competir, nadar 200 metros da margem e depois, infelizmente, não conseguem voltar. Nós já tivemos afogamento duplo aqui de adolescentes que estavam nessa disputa e infelizmente se afogaram. A gente percebe que o lago é calmo, é tranquilo, é bem diferente do mar que é agitado. Mesmo assim, mesmo ele sendo calmo, é um risco. A gente já, inclusive, deu casos de pessoas que sabiam que tinham ali, né, já tinham feito, inclusive, natação, era especialista em natação e mesmo assim acabou se afogando. Não, o lago, essa tranquilidade, ela é bem traiçoeira, digamos assim. O lago oferece armadilhas, sempre foi palco aí de afogamentos, né, embarcações. Nós temos também os motociclistas aí de motonáutica que eles utilizam, por vezes, o Lago Paranoá não utilizando aí o equipamento de proteção, aí, o colete, e são vítimas de afogamento. São uma série de coisas, pular das pontes também, uma série de coisas que vem acontecendo com o lago e a gente sempre buscando essa coisa, batendo em cima dessa tecla. Esse período agora o lago está muito frequentado, os banhistas, a alta temperatura está favorecendo que o lago seja bem mais frequentado. Então nós temos aí a maior quantidade de pessoas frequentando o Lago Paranoá, consequentemente nós temos que bater bem forte nessa questão da prevenção. O álcool, vocês percebem que ele é consumido com muita frequência aqui no lago e pessoas que decidem nadar muitas vezes fizeram a ingestão antes? Por vezes nós observamos ambientes propícios para isso, não podemos afirmar com certeza, mas, por exemplo, a prainha da MI5 tem bares, tem restaurantes, alguma coisa grande, concentração de pessoas. E por vezes as pessoas fazem uso dessa substância aí e vão adentrar a água e podem se envolver em afogamentos. O detalhe nessa localidade que eu acabei de citar é que nós temos uma equipe do Corpo de Bombeiros aos sábados, domingos e feriados, que ela atua aí na prevenção, protegendo os banhistas em caso de que aconteça alguma coisa nesse sentido. E a dica importante que o senhor deu, evitar entrar sozinho. Sempre avise alguém, para ficar de olho, a pessoa entrou, se ela desaparecer ali, não estiver na vista ali 2 minutos já é muito tempo, né? Então é sempre importante isso também, a ajuda de alguém. E muito importante, nós temos bolsões, locais que tem profundidade que não é visível, você está andando na margem, mas muitas vezes você pode verificar um lugar que tem um bolsão, tem profundidade. E vamos aqui também citar as nossas crianças. A criança, um minuto que você descuida, a criança some, onde é que está dentro da água, foi para algum lugar, monitorar as nossas crianças 100%, todo o tempo, tomar cuidado com isso. É importantíssimo, né, Viviane? Essas dicas que o Capitão Abreu está dando, principalmente como a gente está falando, né, nessa época aí de calorão. E eu acho que é importante também reforçar aqui em Brasília, próximo tem muitas cachoeiras. E apesar de não estar chovendo, apesar da seca, Capitão, cachoeira também, a pessoa precisa ficar atenta. Vocês, inclusive, com frequência fazem resgates em cachoeiras, pessoas que entram ali em locais, que ficam presas. Quais são as dicas nesse tipo de situação? Nesse caso é sempre bom procurar um guia, né, que conheça o local. Os locais são
bem particulares, aí tem uma geografia bem diferente. Normalmente, se contratar uma pessoa que conheça a geografia, daqui a pouco nós vamos ter chuvas torrenciais e a chamada cabeça d'água já vitimou muitas pessoas aqui nessas imediações do entorno de Brasília. Temos também as barragens, temos a barragem do Descoberto, a barragem do Paranoá, esses locais aí que são muito profundos aí, há de se observar, o cuidado tem que ser redobrado. Pessoas que pensam que sabem nadar, que têm aí uma resistência, pode se afogar com qualquer um. Porque tá muito sol e o sol acaba cansando a pessoa, então mesmo que ela saiba nadar, na hora que ela vai tentar praticar ali, né, essa atividade, ela acaba cansando com mais facilidade. Por isso que é importante, se a pessoa tem costume de nadar 100 metros, como o senhor disse, faz a metade ou menos da metade. Exatamente, para que não se canse no momento dessa atividade. A questão da alimentação, a alimentação pesada é perigosa, a pessoa pode ter um mal súbito e esse bolo alimentar vir para vias aéreas superiores e fazer essa obstrução e a pessoa vai se afogar também. Tá certo, então, capitão, muito obrigado pelas suas informações. Então é isso, Viviane, ficou com alguma dúvida, tem alguma pergunta? Nossas orientações, elas são fundamentais e como ele falou, né, principalmente com relação à criança, a gente está fazendo essa orientação também para adulto, qualquer um tem que tomar cuidado, mas criança principalmente. Às vezes a criança está ali na piscina ou está na água, você está conversando ali com os amigos, acaba se distraindo e como ele disse, assim, um segundo, né, um piscar de olhos, assim, a criança realmente às vezes ela acaba se envolvendo em algum acidente. Obrigada pelas informações, viu, Kátia? Um beijo para você. Pois é, e ainda falando sobre esse calorão, de não sei vocês, mas ontem, assim, não estava me aguentando, estava abafado, que calor foi aquele, chegou ali a 36,7 graus no fim de semana. Mas a gente tem novidade. O alerta vermelho para a onda de calor no Distrito Federal deve durar até às 6 da tarde de amanhã. E aí você pensa, e depois? Bom, de acordo com o IMET, a partir de quarta-feira, aí aumentam as chances de chuva por todo o Distrito Federal. Será, hein? Que a gente vai ver aí um refresco pela frente. A previsão é de pancadas de chuvas típicas ali desse início de primavera que começou no sábado e devem se estender para o fim de semana. Mas, apesar dessa onda de calor passar, se essa chuva mesmo cair como está prevista, o clima continua abafado, porque muitas vezes, né, vem aquela chuva, mas uma chuva que não refresca essa cidade toda, né? A temperatura deve chegar aí aos 33 graus, que continua sendo bastante quente. Agora, olha só, em Formosa, Goiás, uma mulher foi morta a facadas pelo companheiro. Adriana Pereira dos Santos Calado, de 23 anos, sofreu facadas no pescoço e no abdômen. O crime foi na sexta-feira e logo depois do feminicídio, o autor foi preso pela Polícia Militar de Goiás, pelos militares do 16º Batalhão da Polícia Militar de Itiquira. E o caso está sendo apurado agora pela Polícia Civil de Goiás. O feminicida confessou esse crime. Veja o que ele disse. E eu matei a Adriana por causa que eu saí para trabalhar e ela estava me traindo, entendeu? E falou que tinha ficado com 2 pessoas, só não falou o nome, mas a única pessoa que tinha lá assim, de carro era meu pai e amigo dele. E ela falou que traiu mesmo, ela assumiu pra mim que tinha ficado mesmo, que foi bom e tudo, e por isso eu matei ela. O que você usou lá pra matar ela? Eu usei uma faca. Você deu quantos golpes? 2 golpes. Qual região? No abdômen e no pescoço. Qual horário que foi isso aí? 5h20 mais ou menos. Depois você cometeu o crime, o que você fez? Peguei e saí, peguei e fiquei andando, entendeu? Gente, até quando a gente vai ver uma história dessa, né? Como é que esse homem, nessa frieza toda, depois tem coragem de contar como é que foi, depois saiu aí, olha, assim, do nada, sem nenhum sentimento a mais por essa mulher. Olha, agora o repórter Isaías Godinho traz informações sobre uma operação conjunta entre as polícias civil e militar de Goiás. Vamos ver, Isaías. A polícia cumpriu um mandado de prisão temporária por crime de homicídio e 2 mandados de prisão preventiva por crimes de violência contra a mulher. Essas prisões aconteceram em Valparaíso, em uma operação conjunta da Polícia Civil de Goiás, juntamente com a primeira Delegacia de Polícia de Lusiânia, além da Delegacia Especializada de Crimes contra a Mulher e também a Polícia Militar daqui do Distrito Federal. Esses mandados também de prisão aconteceram contra uma pessoa que estava traficando entorpecentes
adolescentes. Nas imagens é possível ver várias porções de droga, munições não deflagradas e uma balança de precisão. O delegado da Polícia Civil de Goiás tem mais informações sobre o caso. Mais uma operação integrada entre a Polícia Militar e a Polícia Civil com atuação nessa cidade, onde foi possível realizar o cumprimento de diversas prisões, sejam por homicídio, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, além de 2 prisões por descumprimento de medidas protetivas de urgência. Uma mini-cidade mantida pelo DR ensina crianças a respeitarem as leis de trânsito. Ela foi construída em Sobradinho e aí tem faixa de pedestres, sinaleiros, passarelas, tudo para que os pequenos aprendam e ao mesmo tempo se divirtam também, né? E olha só que interessante, a ideia deu tão certo que tem filho sendo fiscal de trânsito dos próprios pais agora. Vamos ver. Aqui ninguém ainda tem idade para dirigir. Uns vão esperar 5, outros 10 anos para pegar no volante. Mas a educação no trânsito começa desde a infância. Para ajudar no aprendizado, o DR criou esta mini-cidade. Os alunos são ensinados sobre respeito e segurança no trânsito. Por aqui tem ruas, passarelas, faixas de pedestres, semáforos e muitas atividades para os pequenos. Os futuros motoristas aprendem tudo na prática. Quase todos os dias a mini-cidade está cheia. Escolas públicas e particulares visitam o local. Por ano, são cerca de 10 mil visitas. Os alunos da Escola Classe 14 de Sobradinho estavam por lá. Eles chegaram cedo e empolgados para a visita. Eu aprendi muita coisa legal, aprendi como atravessar, aprendi como atravessar as faixas, aprendi como fazer tudo aqui praticamente. Por aqui, os estudantes passam cerca de 3 horas. Ao som de muita música e apresentação teatral, eles aprendem de forma lúdica como funciona a faixa de pedestres, o semáforo e a importância de usar o cinto de segurança. A nossa expectativa é de que essas crianças no futuro, elas sejam motoristas mais conscientes, né? E hoje, como pedestres, elas saibam como se comportar na hora de atravessar uma faixa de pedestres, a importância de usar a passarela, né? Por que tem que usar a passarela, o semáforo. É tanto conhecimento absorvido que os alunos voltam para casa quase como fiscais dos pais. Elas sempre comentam, meu pai está dirigindo usando o celular, tia. Minha mãe também faz isso. Então eu explico para elas, falo, bom, agora vocês já aprenderam que não pode, o motorista tem que ter atenção no trânsito. Então toda vez que você vê o papai e a mamãe usando o celular enquanto está dirigindo, fala que não pode. Me ajuda a fiscalizar, de alguma forma eles me ajudam. Um dos personagens da Transitolândia é o Lédio, ou melhor, o senhor faixa de pedestre, que há mais de 5 anos anima a criançada com o rap da faixa. Eles amam a música, então a música é uma coisa que contagia e realmente a gente criou essa música com muito carinho para as crianças. Eles dançam com a gente, eles participam e é uma forma também deles gravarem a importância do sinal de vida. Depois de uma pausa para o lanche, os alunos continuam a visitação. Do auditório, eles são encaminhados para a área externa, para ter contato com a mini-cidade montada. Foi muito bom e eu estava muito animada para vir para cá, porque eu queria muito aprender como respeitar os trânsitos, tudo que eu aprendi por aqui eu amei. Eu aprendi a respeitar o trânsito, a respeitar os outros e eu gostei muito daqui. A escola existe desde 2004 e atende mais de 10 mil alunos por ano. Cada aluno sai com um kit mochila e apostila com material educativo. Caso alguma escola tenha interesse na visita, ela pode se inscrever no site do DR. O passeio tem 0 custo para a escola e a instituição oferece ainda o transporte e o lanche para os estudantes. Gente, eu adorei essa iniciativa. Você sabe, quando a gente vira assim, pai e mãe, a gente fala que a gente se torna uma pessoa melhor, né? Porque a gente ensina os filhos e depois, se a gente está fazendo alguma coisa diferente do que a gente faz, eles na hora puxam ali a nossa orelha, né? Na verdade, eles alertam. Então isso daí é muito legal também, de ensinar na escola, porque eles trazem conhecimento para casa. E às vezes, se a gente está saindo um pouquinho da linha ali, olha, eles já alertam também, já falam, olha, mamãe, papai, não pode fazer assim. A gente fala, tem razão, né? Isso mesmo, a gente aproveita, um ajuda o outro.
E olha só que notícia boa, mais uma vez, policiais militares desengasgaram uma recém-nascida que já estava desacordada. Isso foi no domingo. A bebê de apenas 23 dias se engasgou com o leite da mãe. E aí os pais correram para o posto policial mais próximo pedindo ajuda. Quando chegaram lá, a bebê estava sem respirar, desacordada, com aquela coloração já arroxeada. Imagina que desespero. Imediatamente, os policiais viram que ela estava ali sem sinais vitais e aí começaram a fazer aquela manobra usada para casos de engasgo. Aí, depois dos primeiros socorros ali, a criança voltou a respirar, foi encaminhada para o Hospital Regional do Paranoá e tá aí essa foto linda, os pais com um sorrisão no rosto, os policiais também, né? Que notícia boa, gente. Graças a Deus, todo mundo aí bem. E olha, tem episódio novo do podcast Viva Mais, Viva Bem. Dessa vez eu conversei com um cirurgião plástico sobre prótese mamária. O Brasil, gente, está entre os países que mais fazem cirurgia plástica. E a prótese de silicone é uma das mais procuradas pelas mulheres. E aí o médico Silvio Mesquita, ele explicou quais são os riscos, o que é essa doença do silicone, quais as novas tecnologias que facilitam a recuperação. Eu separei alguns trechos para vocês. Vamos ouvir? Por que as mulheres procuram tanto a cirurgia de prótese mamária? Poxa, eu não troco de roupa perto do meu marido, né? Eu vou ter um momento íntimo, eu tenho que apagar a luz. Eu fico de sutiã o dia inteiro. Quando eu penso em cirurgia plástica, e até você falando sobre a gente conversar se é preciosismo ou não, se é saúde ou não, realmente é necessário ou não, eu lembro dessas histórias, né? E o que fazem me ter a convicção de que não é nada supérfluo. O que é a doença do silicone? Então a gente tem alterações que são locais, ou seja, alterações na mama. Que alterações na mama, dor, mudança do aspecto, são alterações locais. Isso não é doença do silicone, tá? Agora, a doença do silicone é quando você começa a ter sintomas do corpo todo, ou seja, fraqueza, dor nas articulações, dor muscular, às vezes você tem uma perda de memória, você tem alterações neurológicas, né? E esses sintomas são provocados pelo silicone. Esse acompanhamento da mulher que tem a prótese mamária é o mesmo da que não tem ou ela tem que fazer algum acompanhamento diferenciado? O acompanhamento ele tem que ser, né, com ultrassom, mamografia, em alguns casos mais específicos, quando ocorrer algum tipo de dúvida, a ressonância das mamas, né, que é um exame, vamos dizer, um pouco mais sensível em relação ao que pode ser detectado. Quando a gente fala de prótese de silicone, atrapalha a amamentação? Da cirurgia de mamoplastia que envolve a retirada de tecido, vamos dizer que ali eu estou diminuindo a fábrica de leite. E dependendo do tamanho da redução, pode ser que aconteça alguma alteração nessa produção de leite. E a sensibilidade da mama? A mulher pode perder se ela fizer uma cirurgia de prótese? Pode perder, é raro, mas pode. Mas a maioria desses casos, eles retornam até em 6 meses. A cirurgia, ela não está competindo com uma atividade física. Não é para, poxa, eu tô com preguiça de comer bem, é difícil eu treinar todo dia, eu vou lá fazer uma lipo. Não é bem assim. Existem resultados que nós não vamos atingir apenas com a cirurgia. Tem que ter uma atividade física. Então, um complementa o outro. Você pensa isso, você está promovendo, é um caminho para a promoção da mudança de vida. É isso que a gente mais prega, né? É isso mesmo, porque tem que viver mais e viver bem. Pois é, esses aí foram só alguns trechos. Quer saber mais? Ouvir o episódio completo? Inclusive, ele já está disponível para você ouvir a hora e onde você quiser. Tem um atalho no nosso Instagram para você cair direto aí, então, nessa entrevista. Ó, vem aqui no @SBT Brasília, clica aqui no link na bio, olha, e vai aparecer essa outra tela. Você clica em podcast Viva Mais, Viva Bem. Dali, você já cai direto nessa página aqui do SBT News, também depois do SBT News mesmo. E aí já é a primeira, prótese de silicone, riscos, né? O que você pode fazer ali para entender as novas tecnologias. Clica lá, já se atualiza e tem vários outros episódios também que já estão disponíveis que podem te ajudar para você ter uma vida mais saudável, viu? Olha, nas últimas semanas, falamos bastante aqui no jornal sobre aquela operação Falso Profeta da Polícia Civil, que investiga um golpe financeiro com mais de 50 mil vítimas em todo o Brasil. E continua preso o pastor Osório, aquele que é suspeito de ser o líder dessa organização criminosa. Ele enganava os fiéis com promessas de investimentos que rendiam valores estratosféricos. Ninguém sabia nem falar a quantia que ele falava que a pessoa ia ter de rendimento.
Novos vídeos mostram como o pastor agia na internet para atrair investidores. Vamos ver na reportagem? No YouTube, mais de 500 vídeos publicados detalhando o esquema. O pastor Osório José Lopes Júnior alega fazer parte de um projeto chamado Redenção, que teria sido criado por grandes potências mundiais para agregar bens de alto valor. Não pode simplesmente ser uma coisa vasta, uma coisa vazia. Exemplo, as pessoas estão me cobrando aqui, me pedindo para que eu dê contrato para eles do produto Redenção. Não existe, gente. Contrato da redenção. Segundo a polícia, os pastores doutrinavam os fiéis e diziam que o retorno do dinheiro aplicado renderia valores estratosféricos. Eles alegavam para as vítimas que os recursos seriam investidos em operações financeiras e projetos de ações humanitárias. Simulavam uma abertura de conta em bancos digitais que não existiam para dar uma aparência de legalidade. Em um dos casos, uma pessoa fez um depósito de R$ 25 com a promessa de receber de volta R$ 1 octilhão. Sabe quanto é isso? É até difícil de entender o que significa. É o número 1 seguido de 27 zeros. A mentira consiste em fazer ela acreditar de que ela seria uma abençoada por Deus, digamos assim. Que seria uma pessoa agraciada para receber uma bênção, entre aspas, o dinheiro da luz. Em vários momentos, o pastor Osório promete aos fiéis que o investimento vai ter retorno. Que a nossa vitória já está no Brasil. O Banco Central já é consciente e ciente, né, da KS que foi feita, que é feita, da KSR, né, que já foi feita, que já está de pé aqui junto conosco, está prontinha, a mesa está posta e já todos vão se alimentar. Em dezembro do ano passado, a prisão em flagrante do influencer Paulo Salomão, também pastor, deu fôlego à investigação. Ele apresentava um extrato falsificado com um saldo bilionário em uma agência bancária na Asa Sul. Salomão foi proibido de usar as redes sociais, mas, segundo a polícia, continua agindo por intermédio de outras pessoas. Né? Fala ali, tem Banco Central para dar mais credibilidade. Enfim, olha, daqui a pouco a gente vai ter que criar um quadro aqui, viu? Um quadro chamado Momento do Furto. Porque não é possível, toda semana recebemos mensagens, relatos de comerciantes prejudicados com a ação daqueles mãos leves. Dessa vez, a mesma dupla estaria agindo nas lojas da região de Valparaíso e de Lusiânia. Maicon Leão, quem vai contar melhor pra gente essa história, né, Maicon? Como é que era essa ação desses dois? Oi, Vivi. Dupla que colocava a mão na massa, porque a suspeita é que outras pessoas faziam parte desse esquema distraindo os atendentes. A gente está falando, por exemplo, de uma loja aqui de departamentos que tem vários utensílios, uma distribuidora. E como que agia, por exemplo? O Dentinho faz de conta que é a atendente, viu? Ela vai estar atendendo outras pessoas ali. E aí, nesse ponto aqui, eu fico de olho. Ninguém tá vendo, eu vou guardando aqui dentro da roupa e foi exatamente isso que aconteceu. O que esse mão leve não esperava, Vivi, era que daí da esquina onde o Dentinho estava, a atendente percebeu. A gente tem inclusive câmeras de segurança que mostram um momento aqui nessa loja de Lusiânia em que essa atendente chega e aborda o homem ali. Ele fica meio desesperado, tentando dizer que não era nada disso, mas a Lene vai explicar melhor pra gente essa história aqui agora, só que não teve jeito. Ali ele foi pego com a boca na botija. Daqui mesmo você viu o que estava acontecendo ali, Lene? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Eu estava aqui na loja, tinha vários clientes, né? E aí, do nada, eu resolvi vir para esse último corredor. Quando eu cheguei exatamente aqui onde eu estou, ele estava colocando as coisas dentro da sacola. Naquele momento ali, ele estava pegando aparelhos aerosol, o que mais? Sabonete e antitranspirante, que eu vi que ele tinha pego na hora, né? Só que depois nas câmeras nós olhamos e parece que ele pegou mais coisas antes de eu ver. Naquela hora que você chega ali, o que você fala pra ele e qual que é a reação dele também? Que a gente vê nas imagens das câmeras de segurança, você tendo ali uma reação. Primeiro você observa, aí você vai andando. Eu fui andando até ele ficar olhando com uma cara bem cínica, né, pra ele, e aí ele já ficou todo trêmulo, que é aqueles ladrãozinhos baratos. Aí eu falei pra ele, você vai devolver o que você tá pegando ou eu vou ter que resolver? Aí ele, não sei o que, eu queria comprar um sabonete. No momento ele deu R$5 na mão, assim, ele jogou na minha mão. Como se fosse pagar ele agora. Como se fosse pagar com R$5, né? E dizendo que precisava de um sabonete também. E eu falei, não, você vai ter que devolver as coisas que você pegou aqui. E aí ali ele te entrega o desodorante, ele tira de dentro da roupa, como que foi? Ele tirou de dentro da sacola, o antitranspirante e o sabonete. Me devolveu e saiu
todo nervoso dentro da loja. E eu não reparei se estava com mais pessoas, porque como tinha outras pessoas dentro da loja, né, não sei se eram os que estavam junto com ele. Você só sabe que naquele momento ali ele aproveitou do movimento da loja, do efetivo menor de funcionários por ser um dia de sábado, para praticar o furto. Isso, ele aproveitou do momento, só que aqui a gente fica bem atento, né, na loja, e ele se deu mal dessa vez. E aí, Vivi, sabe o que é um detalhe? Não foi a única loja vítima desse criminoso aí, como a gente repara em outra loja, por exemplo, na imagem de segurança, ele já age com uma mulher. Vocês conseguiram reparar se, por exemplo, ele estava acompanhado de uma mulher na hora de ir embora? Como é que foi? Eu não consegui reparar porque tinha outros clientes na loja, né? Então eu já resolvi com ele e já vou terminar de atender outro cliente. Inclusive tinha até um cliente que na hora ele falou assim, se ele faz alguma coisa com você, eu já ia resolver aqui com ele também. Então na hora não deu pra ver. Pois é, Vivi, nesse caso aqui a gente vê ele agindo sozinho ali no fundo, mas imagens de câmeras de segurança de Valparaíso de Goiás, está bem aqui do lado, Vivi, mostram esse homem agindo com a mesma roupa, nem de roupa ele trocou, Vivi. Lá é uma loja de roupas de bebês, de enxovais, essas coisas. Ele entra e nessas imagens já dá para perceber que nesse caso, na outra loja de Valparaíso, ele está acompanhado de uma mulher e teria, segundo informações dos responsáveis dessa loja, uma outra pessoa ali ajudando. Desculpa, gente, eu acabei esbarrando aqui, faz parte. Teria uma outra pessoa ajudando ali a distrair os atendentes, enquanto os dois, Vivi, se aproveitavam lá para agir da mesma forma. Ele coloca as roupas dentro ali da própria camisa, inclusive, Vivi, uma das vezes ele fez como se fosse essa câmera de segurança aqui, ó, embaixo da câmera de segurança, ele passa e esconde algumas dessas roupas de bebê ali dentro da camisa. Foi a mesma forma que ele fez aqui, a maioria das coisas ele colocava ou na sacola ou até mesmo dentro da roupa também, né? Isso, e ele já anda bem estratégico, né, com a camisa meio botão aberta já pra ficar mais fácil de atuar, né? E depois, olhando das câmeras, vocês veem que o movimento é bem rápido, né? De pega alguém que já tem experiência do que tá fazendo. É muito rápido, é bem rapidinho, que se não ficar esperto mesmo, ele vai continuar fazendo isso aí sem ninguém perceber. E aí, Vivi, o que a gente aproveita? Por que a gente divulga essas imagens dessas câmeras de segurança? A gente derrubou a loja inteira, Vivi. A gente aproveita esse momento para chamar quem tá vendo as imagens das câmeras. Desculpa, a gente caiu aqui atrás. Das câmeras de segurança, para pedir para denunciar pelo 197, Vivi. Ô, Maicon, cuidado pra você não destruir a loja, né? Por favor. Olha, Maicon quase que atropelou tudo por ali, na volta tropeçou de novo. Meu Deus do céu, caiu foi tudo. Mas calma, tá tudo certo, vamos guardar e tá resolvido. A gente só complementando para te ajudar, né? Tá aí o número 197. A gente mostrou aqui as imagens, né? Quem souber, liga pra polícia para poder ajudar a prender esses aí. Maicon, beijo, vem com cuidado, viu? Olha, lembram que a gente fez o concurso cultural e 2 famílias ganharam um ingresso para ir ao musical da Patrulha Canina? Pois é, a gente distribuiu e a Jéssica mandou uma foto dos filhos. Olha aí, a Maria Alice, o João Pedro e o Davi Luca. Gente, fofuras, eles estavam ali, a gente depois agora recebeu um vídeo, não deu tempo de mostrar pra vocês, mas eles estavam animados, estavam ali cantando, sorrindo, felizes da vida. E o Vinícius também mandou a foto dos filhos dele, o Cauã Gustavo e a Nicole Marques. Fotos lindas também, a gente fica muito feliz de ter colaborado aí com esse fim de semana alegre e divertido de vocês, viu? Obrigada pelas fotos também. Olha, obrigada pela companhia, uma ótima semana para vocês. A gente se vê de novo amanhã, fique agora com a SBT Esportes Brasília. Um beijo, tchau, tchau. E São Paulinos, parabéns, né? Tchau, tchau.